Muito boa noite, meus amigos da Toca Cultural. Eu sou o Paulo Borges, estamos aqui para começar mais um Toca Podcast e hoje eu digo para vocês que é um programa muito especial porque eu sempre quis falar com o diretor de cinema. Mas quem vai te apresentar é a Alana Seganfredo. Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui da Toca Cultural, mais um podcast. E sim, eu já conhecia essa personalidade, essa pessoa que está aqui com a gente hoje, de outras matérias antigas, né? Mas eu estava com muito tempo já querendo trazer ele aqui para conversar e falar do filme novo, gente, porque tá rolando aí um filme muito legal e ele veio hoje para contar mais sobre essa história e também sobre a trajetória profissional dele. A gente está aqui com Guto Pasco, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Adana, Paulo, prazer estar com vocês aqui. Mas antes de começar esse papo, vamos falar de quem patrocina esse episódio, que são os estúdios da Toca. Conta aí pra gente como que é pra contratar esse estúdio. É isso mesmo, pra você que tem o teu sonho aí, quer tirar do papel o teu sonho de fazer o teu próprio podcast, receber os teus amigos, entrevistar pessoas ou então falar mais sobre aquele assunto que você domina, colocar vídeos novos nas tuas redes sociais. Não perca tempo agora, a gente tem esse espaço prontinho para te atender aqui no Centro Cívico, no coração de Curitiba. E esse estúdio é quem patrocina o nosso projeto, o Toca Podcast, que está aí no ar aí desde 2022. E a gente tem o maior orgulho que ele também agora faz parte da nossa história, né? É isso aí. Então, conta com a gente se precisar, beleza? E vamos então começar o nosso bate-papo, né? Eu queria saber primeiro, deixa eu agradecer de você estar aqui. E realmente fiquei muito empolgado, porque eu adoro conversar sobre cinema, acho que não tem quem não goste, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria perguntar o seguinte: como foi o início dessa tua trajetória, né? Porque, afinal, virar diretor de cinema no Brasil não é algo simples, né? Conta aí como é que foi esse início de carreira. Temos uma Hollywood aqui, né? Tongo, como diria minha mãe, né? Meu pai queria que eu fosse padre, né? Eu falei pra vocês, né? Sério? Me meter com cinema, né? Mas acho que não dá pra mudar de ideia, né? Ainda dá tempo, é verdade. Original, né? Ai. Mas na verdade eu comecei como ator. Uhum. Eu sou ator também, comecei como ator. E atuo ainda, né? De vez em quando. Agora, esse ano a gente já rodou 2 longas de ficção. Legal. E um deles chama-se Cereis Uma Só Carne. Eu fiz uma pequena participação lá como ator. Mas mais por diletantismo, né? Do que pra de vez em quando se divertir um pouco também. Ano que vem a gente tem 2 longas novos de ficção para produzir e uma segunda temporada de uma série. E um dos longas é coprodução com a República Dominicana e com a França. Vamos filmar 100% na República Dominicana. Talvez aí eu participe também como ator nesse longa lá. Legal. Chama-se Resistência, né? Olha. Resistência. Mas não foi fácil e não está sendo, né? Porque... Que ano era, mais ou menos, quando você começou? Assim? Eu comecei como ator em 96, né? A GP7 Cinema foi fundada em 2001. 2001 aqui em Curitiba, né? Eu tenho a Andréa Calabo, que é minha sócia, parceira profissional e de vida, né? Começamos do zero com um sonho na cabeça e uma câmera VHS na mão, né? Quem nunca? Né? Pra quase aí Tem que ser parafrasear para não plagiar, né? Tem que ser sempre o que a gente tem na Leandro mão, Glauber, né? Não dá para não deixar de começar, né? A gente começou dia 11 de junho de 2001, a gente fundou a produtora. A gente tinha R$400 no bolso e uma câmera VHS. Olha assim começou a história da GP7. 23 anos depois, a gente acabou de rodar a nossa obra número 64. Nossa. Olha! E só com sempre produções de conteúdo, que a gente chama, longas séries, minisséries, filmes, episódios de TV, sejam documentais ou ficcionais. Nunca trabalhamos com publicidade, vídeo institucional, corporativo. Foi uma opção, a mais difícil, claro, né? Mas... com toda a dificuldade que é produzir cinema no Brasil, e é bastante complexo, a gente conseguiu, mesmo fora do eixo Rio-São Paulo, porque é onde as coisas acontecem geralmente, né, no eixo Rio-São Paulo, a partir de Curitiba, da teimosia, a gente conseguiu ter aí uma regularidade de produção, né, e já chegamos aí a produzir 60 e poucas horas. Quem que te inspirava e quem que era a pessoa assim que de repente do cinema que você olhava e dizia, nossa, eu ainda quero chegar a ser como esse cara aqui? Tinha alguém que você seguia, enfim, tinha uma inspiração? Não, naquele momento específico no cinema, não.
mas eu tinha uma pessoa que fazia também cinema, mas eu a conhecia a partir da televisão, era o Renato Aragão. Nossa! Era o Renato Aragão. Porque o primeiro filme que eu fui ver no cinema foi um filme dos Trapalhões. Porque eu venho de uma família de origem ucraniana, imigrantes ucranianos, nasci em Prudentópolis. Eu saí da casa dos meus pais em 88, numa colônia rural em Prudentópolis, chamada Queimadas, meus pais vivem até hoje lá. Eu saí de lá em 88, com 11 para 12 anos de idade. A energia elétrica na casa dos nossos pais chegou em 89. Caramba. Nossa! Então eu tive uma infância totalmente isolado, no meio do mato, só se falava ucraniano, não falava português até meus 8 anos de idade, só ucraniano. Então eu não tinha muita referência, fui ter depois. Então a minha primeira referência acabou sendo essa, a televisiva, e era Os Trapalhões, que passava sempre geralmente no domingo, e o primeiro filme que fui ver no cinema foi dos Trapalhões. E aí depois, claro, você vai tendo outras referências. Hoje eu tenho uma série de referências cinematográficas, né? Mas no começo, quando eu comecei, não era isso. Era a vontade de fazer. Como que faz esse negócio, né? Pega uma câmera, como é que monta, as traquitanas, né? Você começa todo aquele processo artesanal desde o início, né? Isso, porque primeiro eu comecei a fazer para depois buscar uma formação na área. Ah, certo. A formação como ator, né? Primeiro caí muita picaretagem, né? Jovem, não entendia direito que tem muita picaretagem nesse meio, sobretudo para atores, muitas agências, cursos, picaretas e tal. Tiraram o couro, coisas que eu não tinha, caí morto, né? É bastante complexo esse mercado, né? E aí eu comecei, então primeiro abrimos uma produtora, eu tive que gerar as condições para conseguir ter uma própria formação. Existe um cineasta importante no Brasil, que é o Sérgio Rezende. Uma vez eu ouvi ele falar uma coisa que é muito interessante, que eu fiquei refletindo sobre isso e falei, cara, tá certo, minha trajetória foi isso um pouco também. Porque a gente tá sempre num dilema entre fazer cinema e viver de cinema. Sim. Né? Porque você tem que pagar os boletos que chegam toda semana, todo mês, né? Então você tem que viver, é um jeito de viver, e só de cinema. Desde 2001 eu tenho, bem ou mal, o privilégio de só, com muita dificuldade, é verdade, em muitos momentos, de viver só disso. Né? Então isso também é um privilégio. Claro. Né? Isso também é um privilégio. É muita resiliência que a gente tem que ter e tal. E aí, por exemplo, Entre Linhas, né, que a gente vai falar daqui a pouco, embora a gente já tenha produzido 60 e poucas obras, eu dirigi muita coisa de ficção, mais de 30 obras, dirigi muita coisa para televisão. Eu considero Entre Linhas a minha estreia na direção de longa de ficção. Olha. Porque tem a ver com isso. Depois de 20 anos tendo uma produtora, eu me dei ao direito de também fazer cinema. Certo. Interessante. Aí é pensar um longa com requinte estético, com planejamento, tal. Vou fazer o filme como eu idealizei, de acordo com as referências que eu fui construindo, toda essa bagagem, né? Com tudo isso que você aprendeu ao longo do tempo. E nesse período todo, teve assim aquele momento que o olho brilhou e disse, caramba, eu tô de frente para essa pessoa, ou tô nesse lugar, tô nesse festival de cinema. Teve algum lugar assim que você arrepiou e disse, caramba, eu tô aqui. E onde era esse lugar? Teve, foi em 2015. Foi em 2015. Em 2015 foi lançado nos cinemas o primeiro longa-metragem que eu dirigi para cinema, que era um longa documental, chama-se Ivan, que é a história de vida de um imigrante ucraniano refugiado da Segunda Guerra Mundial. Que daí você fica naquela sonha. Eu passava nos cinemas e o primeiro filme que eu vi, que é esse dos Trapalhões, era ainda nos cinemas de rua, né? Foi no Cine São João, que existia ali na Westfalen. Nossa! Né? Que hoje é um estacionamento. Tinha virado um cinema pornô depois virou um estacionamento. Agora, faz tempo que eu não passo ali na frente, que é perto da Rui Barbosa. Depois o Cine Plaza, ali na Osório, né? O Cine Hits de Luz, que eram na 15. Agora, felizmente, a gente tem o Cine Passeio com as duas salas de novo, né? Que é meu lugar preferido em Curitiba, o Cine Passeio, né? E aí eu ia nesses lugares, eu ficava imaginando um dia ter um cartaz com o meu nome, ou um letreiro de um filme com o meu nome. Mas cinema de rua, então aquela coisa, né? Aquela coisa que é daquele momento, que os cinemas de rua quase todos acabaram. Foi se tornando cada vez mais difícil realizar teu sonho, né? Mas isso aconteceu em 2015, porque a gente tem um grande cinema de rua importante ainda no Rio de Janeiro. Que existe lá há um século, que é o Cine Odeon. Isso que eu ia falar. Ali na Cinelândia. Na Cinelândia. E o meu filme, Ivan, estreou, teve uma van premiere no Cine Odeon. O prédio ali na Cinelândia, plotado lá,
com o cartaz do filme, com o meu nome e tal. Aquele dia eu falei assim, Você tirou uma foto na frente? Fazendo, sim, é possível. Que legal. É possível. Conseguir, né? Então, nesse sentido, assim, né, daquela... E desses sonhos de cineasta, teve aquela vontade também de repente, estar num festival internacional, de Veneza, ou, sei lá, próprio Hollywood lá. Você chegou a conhecer esses lugares? Sim. Decepcionou ou superou a expectativa? Sim, faz parte do nosso cotidiano isso, né? Então agora, para esses ambientes são para esses filmes de ficção, tal. Então agora que eu estou entrando nesse circuito, nesse circuito. Então ano retrasado, estive em São Sebastián, na Espanha, que é um festival muito importante para o nosso mercado. Então a gente vai circulando agora. Esse circuito, Cannes, São Sebastián, Berlim, são festivais importantes, Sundance nos Estados Unidos, que daí você vai entrando no circuito, né? Que daí é um outro lugar, Veneza, então é um outro estágio, né? A partir desses filmes agora novos, é uma nova etapa, né? Então, primeiro a gente teve que gerar condições de. Agora a gente começa uma nova trajetória prospectando outras coisas, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem uma Los Angeles, assim, a gente não tem um lugar, assim, para cinema, né? Uma região do Brasil conhecida como grande produtora de cinema. Tem lá Rio, São Paulo, mas eu não sei se a gente pode dizer que a gente tem um polo cinematográfico no país, tem? A gente sempre viveu de altos e baixos, né? A gente teve os estúdios lá atrás, né? Que foram importantes e depois faliram. A gente sempre tem muitos problemas de política pública, de apoio, né? Depende sempre muito de financiamento público. Né? Oscila muito essa questão no Brasil, né? Então a gente vive agora um momento nos últimos tempos positivo. Pouca gente sabe, mas a gente produz hoje uma média de entre 120 e 150 longas por ano no Brasil, bastante coisa. Um volume grande de séries também. E agora há uma discussão muito forte nesse momento no Congresso, que é a regulação do VOD, das plataformas de streaming, né, que isso precisa, porque esses caras não pagam nada de impostos tal aqui, então precisa ser criado uma regulação para esse mercado, que deve ampliar o volume de produção, porque hoje essas plataformas financiam também produções não só de séries, mas também de longas. A gente teve para a gente entender a importância da regulação do mercado, né? Em 2011, a gente teve uma lei chamada Lei 12485, de 2011, a gente chama no mercado de Nova Lei da TV Paga, que regulou o mercado de TV por assinatura no país e criou uma cota de conteúdo brasileiro. Cada canal hoje na TV por assinatura precisa exibir, desde setembro de 2011, no mínimo 3 horas e meia de conteúdo nacional independente na sua grade de programação. O que é um conteúdo independente? De uma produtora, igual a GP7 Cinema, que é minha produtora, ou de algum outro colega, que não tenha uma empresa de radiodifusão ou alguma distribuidora americana, um estúdio. Grandes grupos de comunicação. Exatamente, que você tenha independência na tua curadoria, na tua editoria, e que isso é uma produtora independente. E aí isso criou um mercado novo, que parece ridículo você falar 3 horas e meia por semana numa emissora de TV que tem 24 horas de programação diária. Nossa. É ridículo, 3 horas e meia. Mas para quem não tinha nada, isso significou um volume, por exemplo, de séries, algo em torno de 200 séries por ano sendo produzidas hoje no mercado brasileiro só para abastecer essa cota. E é o que faz vir, talvez, grandes nomes para o Brasil, né? Digamos, sei lá, vou falar uma referência minha aqui. Largados e Pelados, Brasil. Né? Ou mesmo, claro que tem programas que dependem às vezes de um pagamento, de um royalty altíssimo, né? Sim. Mas vamos dizer lá, o que é criado aqui também coisa que vem de fora para se executar aqui, né? Claro. Que é muito legal, né? Isso. Então criou-se um mercado. E então agora essa mesma batalha está no Congresso em função à regulação do VOD. Mas há uma pressão enorme dessas big techs que não querem que isso aconteça. E aí a gente tem um lobby político muito forte no Congresso. Existem setores políticos que não querem realmente que isso aconteça, né? Então, isso já devia ter sido votado agora no primeiro semestre, aí o relator percebeu que ia dar ruim, recuou, estão esperando passar as eleições para voltar isso para a pauta. Entendi. Existe pressão, porque esses caras, tipo Netflix, Amazon, esses caras não pagam absolutamente nada no Brasil. Nada, desde 2011.
Netflix chegou em 2011, foi a primeira plataforma de streaming. Aí a Globoplay lançou dela em 2015, a Globo, né? A Globoplay. Aí a Prime Video da Amazon chegou em 2016. Hoje a gente tem 66 plataformas de streaming operando no Brasil. No Brasil. A gente nem se dá conta que é tanta, né? Não se dá conta. Tem muitas pequenas, médias, tem várias outras pequenas brasileiras também. E esse serviço não está regulado, eles não pagam imposto, nada. É só a gente lembrar o seguinte: quando foi a última vez que você recebeu a nota fiscal da Netflix? Pois é, né? Bem, né? É porque agora ele falando me veio na cabeça isso. Eu acho que eu nunca recebi, né? Mas basicamente, né? E provavelmente vai se dar incentivo, né? Para esse aumento talvez um incentivo com um pequeno abatimento de imposto, alguma coisa assim, para os caras, né, financiarem mais projetos nacionais, né? Mas basicamente eu entendo que quem nunca parou para pensar sobre como se faz cinema, como se faz um documentário no Brasil, talvez não imagine o tamanho da força que se tem que ter, porque é uma máquina muito grande para se movimentar, né? Nossa, atores, sonoplastia, figurino, exato, iluminação, a parte de equipamentos também. Locação. E aí até me perdoe se a minha pergunta for, né, assim, muito de leigo, mas é que são curiosidades que eu tenho mesmo. Hoje, para você fazer uma produção no Brasil, você mais aluga equipamento ou você tem os equipamentos comprados na produtora? Como é que funciona isso, cara? Depende da produção. Porque cada filme, cada série vai determinar o tipo de estrutura que você precisa. Certo. É de acordo com a história e os desafios daquela história que a gente determina que tipo de equipamento. Sim, a gente tem um parque, por exemplo, na GP7 de equipamento, uma estrutura, mas não necessariamente ela atenda a todas as obras. Correto. Então a gente tem um parque lá, por exemplo, a gente tem uma série grande que a gente filmou aqui em Curitiba, chamada Contracapa. São 13 episódios, 52 minutos de ficção, que envolveu 400 pessoas. Sim. Caramba. 400 profissionais, foram 4 meses de filmagem. Agora a gente vai filmar no que vem a segunda temporada dessa série, que daí vão ser 10 episódios, não 13, mas 10 e 52. Ainda assim, uma série grande. Claro. A Contracapa é a maior série até hoje produzida no estado do Paraná, por um produtor independente. Foi a primeira e continua sendo a maior. Agora a gente vai fazer a segunda temporada. Então vai envolver umas 300 pessoas. Só atores são 109. Atores e talentos locais. Mais roteirista. Mais roteirista. Roteiristas são 5 na série, né? Então são 400 pessoas envolvidas. Certo. Então, para essa série, por exemplo, a gente usou uma estrutura, a gente comprou uma estrutura, se equipou na produtora, porque se alugar equipamento por 4 meses seria uma loucura. Um custo muito maior. A segunda temporada vai ser assim, por exemplo, mas o Entre Linhas, que é esse longa que a gente rodou, que a gente vai falar daqui a pouco, que tá aí. A gente rodou em HDR, foi a primeira produção de longa-metragem em HDR. Legal. Então não fazia sentido comprar uma câmera HDR. Claro. Locamos não. Fizemos uma parceria com a Canon. A Canon tem uma câmera HDR e não tinha nenhum longa no Brasil filmado ainda com o equipamento deles. Olha, então a gente teve um apoio da Canon oficial. Legal. E a Canon nos cedeu uma câmera HDR Pra fazer com as lentes, com o kit completo, com a câmera HDR, com as kit de lentes da Canon, que o fotógrafo pediu, monitores HDR para a gente monitorar também em definição real ali. Sim, exatamente em como HDR, você tá, né? Então, foi um dos primeiros longas brasileiros, o primeiro do Paraná, produzido em HDR. Né? Então, aí depende do tipo de produto, porque a gente que trabalha com conteúdo, produção de conteúdo, por exemplo, se eu não filmo hoje uma série no mínimo em 4K, ela já nasce defasada. Claro. Então, hoje já é uma questão. Você tem que filmar um longa em HDR. Se eu não filmo em HDR, ele vai ser exibido em HDR no cinema? Não. Mas eu não negocio com uma Netflix se não estiver em HDR. Se você não tiver os requisitos cumpridos, né? Então, tem a ver com isso. Então, aí cada caso é um caso. Aí as escolhas estão ancoradas nisso. E aí eu te pergunto assim, tá, para quem tá pela primeira vez começando a pensar sobre o custo de se fazer um filme hoje, tá? Se você tivesse que adquirir essa câmera, esse kit básico da Canon, o que esse kit custaria para tua produtora? Você tem ideia? 800 mil. Nossa. Só um kit com uma câmera, né? Que envolve o quê? Vamos dizer lá, a câmera, o conjunto de lentes. Poucas lentes, só 4 lentes. Poucas lentes, as maletas para levar tudo isso sem quebrar, uma bateria, 2 baterias, 3 baterias, o carregador, porque quem não tá no meio talvez não saiba, né? Mas você compra a câmera de cinema, ela é só um quadradinho. Né? Ela não vem a tomada, não vem nada, né? Não vem nem o pegadorzinho ali, o gripzinho pra você segurar a câmera, não vem. Tudo é a parte.
Então você tem que comprar as baterias, você tem que comprar as lentes, você tem que comprar as cases, você tem que comprar a telinha onde o cara vai enxergar o negócio que está acontecendo, o cabo, a transmissão sem fio para outra tela onde você vai estar lá vendo. Cara, as pessoas não sabem como isso é caro, né? Às vezes uma lente custa $100.000 hoje, fácil. Sim. Ah, sim. $100.000, uma lente, dependendo. Aquelas de broadcast, que a Canon também fabrica, mas eu me lembro de ter visto lá na BH aquelas Fujinon, $250 mil. Tipo, meu Deus, cara. Impagável, né? E aí eu já vou emendar uma pergunta sobre marcas, né? A Canon, tipo, superou as tuas expectativas ou hoje você diria que existem outras marcas tão boas quanto? Não, superou, claro. Ela atendeu toda a nossa necessidade. E rodamos esse ano já 2 longas. Um deles chama-se Relicário, que eu dirigia, o primeiro longa de terror que eu tô dirigindo. Legal. Também, de novo, renovamos a parceria com a Canon, filmamos HDR de novo com a Canon. Pô, que foda dizer que uma marca do gabarito da Canon tá dando moral para um cineasta aqui de Curitiba, né? Podia ser qualquer um outro, né? Sim. Então já fica o meu agradecimento pra Canon, porque eu acho muito foda. Isso muito precisa legal. ser assim, né? Incrível. A Canon tem sido parceira. É o terceiro projeto, porque a gente fez uma minissérie algum tempo atrás, documental, chamada Um Lugar para Chamar de Céu, que é a história da Céu aqui, caso estudante universitário. Daí foi pra TV pública e tá. A Canon já foi parceira lá nessa série. Que legal. Primeira parceria nossa, e agora esses 2 longas, que lá não foi em HDR. Agora, porque daí ia direto para TV pública e tal, tinha um outro protocolo de entrega, né? Então, tudo depende qual é a obra que você está produzindo e para onde está indo. Para onde é direcionado. Isso. E aí, não, e você falando em para onde é direcionado, né? E aí, uma coisa que eu sempre tive dúvida é a diferença, digamos assim, do tal do filme que eles falam que é para cinema e o tal do blockbuster. O que é o tal do blockbuster? Também é um filme para cinema. Só que o blockbuster são filmes dos grandes estúdios hollywoodianos. E o que a gente chama de blockbusters? São o Homem-Aranha da vida, Velozes e Furiosos 132, que já deve estar por aí. Isso é um blockbuster. Por quê? Bem comercial e tem muito dinheiro envolvido e a gente não consegue concorrer enquanto produtores brasileiros, porque às vezes a gente escuta assim, tal longa americano, o Homem-Aranha 27 está custando $500 milhões. Você fala assim, caramba, $500 milhões num filme? Que loucura! 300 milhões, aqui, né? 250 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. Sim, é isso. Só que, o que a gente não sabe é que quando eles colocam essa cifra, é o valor de produção do filme e o marketing mundial embutido nesse orçamento. Sim, sim. É isso que se trata. Então, o valor do marketing supera o valor de produção. Então, vai estrear o Homem-Aranha 27 no dia 20 de dezembro de 2028, eles já estão divulgando. Já tem uma equipe a gente já sabe que 20 de dezembro de 2028 vai estrear o Homem-Aranha 27. Isso é o blockbuster. Entendi. E aí, quando chega essa data, o mundo todo está esperando, ansioso para ver o Homem-Aranha 27 e tope o mundo todo de cinema. Então, esse é um blockbuster, é isso. É o lançado. É um longa como qualquer outro. Só que daí a gente faz um longa igual Entre Linhas, a gente não tem, porque custa muito caro distribuir. Imagina a grana. Então, é isso. Mas daí eu aproveito para perguntar como é que é feita essa distribuição. Porque, por exemplo, eu fiz um filme e eu quero colocar no Netflix. Como que faz, assim, o Netflix pode querer ou não exibir teu filme, no caso, de produtores independentes, né? E ele te paga alguma coisa pelo streaming? Sim. É assim que funciona. Então, a gente chama do licenciamento. Né? Porque daí tem 2 modelos de negócio que você pode fazer com a Netflix. Ou você vende todos os direitos e a partir daquilo é deles. Eles comercializam. E aí é deles, né? Ou então você licencia por X tempo. E essa é a grande. Essa é a questão da regulação, para a gente entender como isso é importante e necessário e sério. Importantíssimo isso. Porque o que acontece? Aí você licencia por um período. Vocês têm direito de deixar na plataforma por 2 anos no território brasileiro. Vai custar tanto. X, tá. Ou você libera por território, se não for global, mundial, por território. Para a América Latina inteira. Ou para o mercado europeu. Ou algo assim. Então é assim que funciona. Então o filme tem que fazer sucesso nos cinemas, nos festivais, para despertar o interesse deles também em adquirir. Né? Porque daí o que acontece? É para isso que servem os festivais importantes. Porque
No Brasil tem mais de 200 festivais, mas quais agregam de fato o valor para o filme? Gramado. Gramado, Brasília, o CinePE, onde o Entre Linhas estreou, o CinePE, a Mostra Internacional de São Paulo, que está acontecendo agora, Legal. o Festival do Rio. Agora, em janeiro, tem a Mostra de Tiradentes, mas cada festival tem um perfil. Quando é documentário, é tudo verdade. Por quê? O que acontece? Aí nos festivais internacionais, aí você tem Cannes, você tem Veneza, você tem Berlim, você tem Sundance, você tem alguns aí, você tem uma nata aí. Dão aquela outorga que você precisa. Exatamente. Você tem 6 que são os AA, aí tem os A, mais uns 10, 15 A, e aí depois vai em B, C. E aí, se o filme nosso entra num desses festivais internacionais, precisa entenderem a lógica dos festivais. Sim. Então, o filme, a gente primeiro tenta colocar no circuito de festivais. Tá. O mundo todo que produz filmes tenta colocar no mercado de festivais primeiro. Por quê? Para que serve o festival de cinema para nós? Estrear os filmes. Para estrear os filmes, mas é uma feira de negócios. Dá visibilidade e criar networking. É isso. Porque o que acontece? Um filme, por exemplo, o Festival de Cannes, vamos dar como exemplo, são 5 mil filmes, pelo menos, do mundo inscritos todo ano. Tá. Nossa. Vão entrar pouquíssimos que vão concorrer. Sim. Há um filtro, há uma curadoria. Essas plataformas de streaming, ou os distribuidores de cinema mundiais, ou as emissoras de TV que precisam ter conteúdo 24 horas por dia, precisam comprar. A Globo é uma exceção no mundo, que é a maior produtora da América Latina, mas é uma exceção no mundo que produz quase 24 horas da sua grade de programação. Sim, verdade. Mesmo assim, você vê um monte de filme estrangeiro. É verdade. Mas quantas emissoras de TV existem no mundo? Elas têm 24 horas de programação diária, elas precisam de conteúdo, elas compram esse conteúdo. Elas licenciam esse Então, elas conteúdo. Eventualmente é mais barato. para assistir. Então elas circulam os festivais. Tá. E aí é um filtro. Porque imagine você ser uma executiva de um canal de TV e ter que assistir 5 mil filmes do mundo do ano. Não vai conseguir participar, né? Que eu compro. Os festivais são um filtro, é uma peneira. Então os executivos dos principais canais, das plataformas e das distribuidoras, eles vão nos festivais para ver o que está chegando de novidade que vai ser lançado daqui a um ano. Mas o que já foi filtrado. Já foi filtrado. Claro. E aí é um balcão de negócio, na verdade. Então, vamos lá. Você tá lá, inscreveu o teu filme, beleza. Os outros 5 mil. Aí passou ali e tal, tá lá nas escolhas. Eventualmente você até não ganhou o prêmio. Mas daí vem um cara, cutuca tuas costas e fala: e aí, tudo bem? Eu sou o Kleber, trabalho na Netflix. E queria deixar meu cartão contigo. Quer saber se você tem mais filme desse? É meio assim? É meio assim. E aí, às vezes, o que acontece? Acontece leilão ali. Aí chega, o cara da Netflix, mas tá lá o cara da Amazon. Daí o cara fala: não, mas eu quero teu filme também. Aí começa a negociar. Aí o cara chega e me ofereceu, me ofereceu tantos milhões. Eu dobro a aposta. E é assim. Aí o cara chega nas tuas costas e fala: tá vendo aquele lá? Aquele ali é o Jefferson. O Jefferson é da Amazon. Não fala com ele não, tá? Isso, porque o que acontece? É isso, eles querem ter na sua plataforma, é exclusividade. Sim. Aí, da mesma forma, por exemplo, os canais de TV, também lá. É assim que no festival serve para isso, para o business. Então, por isso que não é qualquer festival que isso acontece. Então, são festivais, são poucos que tem esse ambiente de negócio, de mercado, que a gente chama. Sim. Os outros, tudo bem. Agregam depois, claro, todos os outros depois são importantes para dar um pouco mais de visibilidade, às vezes sai uma crítica adicional tal para o filme. Mas é aí que o negócio, que a coisa gira. É nesse lugar. Aí os distribuidores de cinema, para lançar um longa numa sala de cinema, você precisa de um distribuidor. Sim. Que é o cara que abastece as salas, né? Então, o distribuidor, por exemplo, você está num festival desses, tá lá em São Sebastião, que eu citei agora há pouco, na Espanha, que é um festival importante também de negócio. Sim. É a porta de entrada para a Europa dos filmes latino-americanos, é São Sebastião. Aí tá lá um distribuidor da Ásia, da China, tá lá. Aí o cara chega assim: olha, eu quero comprar os direitos de lançar o teu filme brasileiro no mercado chinês. Vamos fechar o negócio? Aí vem outro cara assim: não, eu quero levar teu filme para, sei lá, pra Índia. Pra Índia. É isso. Você pode fechar com mais de um? Pode. Aí depende Vai depender dos termos do contrato. É isso. E às vezes você daí fecha a exclusividade. Claro, daí isso é uma outra negociação. Custa mais caro. Né? Mas às vezes você negocia por território. Às vezes uma coisa é você negociar com uma distribuidora de cinema só para o mercado de cinema. Outra coisa é você negociar, às vezes, com um grande distribuidor
que daí ele vai lançar no cinema, mas também ele depois vai fornecer para os canais de TV daquela região que ele licenciou. Para as plataformas de streaming. Então, e os distribuidores têm isso. E existe uma coisa chamada o agente de vendas. Sim, sim. É meio que o teu empresário, assim. Isso. E dá pra dizer, vamos lá, assim, pô, é que, cara, eu sempre tive muitas curiosidades. Tá, e como que é a praxe? A praxe de um streaming assim, os caras vão chegar lá e vão te pagar um valor só, é tantos milhões aqui, beleza, exibo pelo período e na região contratada, ok? Ou eles falam, não, te dou uma entradinha, se tiver mais de tantas mil assistidas, você vai ganhar mais um bônus... Como é que funciona isso, cara? Aí depende. Por exemplo, hoje nas plataformas de streaming, algumas delas têm esses dois modelos de negócio, né? Por exemplo, a Amazon, na sua plataforma Prime Video, ela opera com os dois modelos. Ou ela licencia por um valor fechado naquele território, ou global, ou um território tipo América Latina inteira por um valor X, por um período tal, 2 anos, 3 anos, 1 ano, 5 anos, e pagam um valor fechado. Ou então também existe esse modelo de negócio deles, fala assim, olha, ok, a gente coloca na nossa plataforma e você vai ganhar tantos dólares ou centavos de dólares para cada minuto assistido na plataforma. Por minuto. Assistido, caramba. Aí mensalmente você recebe o relatório, ó, e você tem aí, você tá lá, eles abrem o resultado, você, ó, esse mês teve tantos minutos ou tantas horas da tua obra visualizadas, você tem direito a tanto. Até porque tem gente que começa a assistir o filme e não gosta, mas aqueles minutinhos que você assistiu contabiliza. Faz sentido. Aí é por minutos ou quantidade de horas que aquele conteúdo foi visionado. Se vocês prestarem atenção daqui para frente, vocês vão assim, ó, vocês vão ver, de repente, a Netflix agora tem aberto assim, ó, tal série, a Globoplay tem feito isso também, tal série, tal filme teve tantas mil horas assistidas no mundo. Entendi. Isso. Virou até uma forma de ranqueamento. Né? Isso. Então aí depende desses horas. Mas olha a vantagem da regulação. Por exemplo, por que esse serviço do streaming precisa ser regulado no Brasil? A Netflix está aqui desde 2011, tem produzido bastante coisas. Agora eles deram uma puxada de freio por causa da coisa do Congresso, estão fazendo pressão, tentando aprovar algo que seja favorável para eles, mas os principais países do mundo já regularam o sistema de streaming, só o Brasil que ainda não. O que acontece? Vamos pegar a primeira série Netflix no Brasil é 3%. Tá. 3%. Sim. E aí muita gente fala assim, 3% foi a primeira série brasileira da Netflix. Tá errado isso. 3% não é a primeira série brasileira da Netflix. Não. É a primeira série da Netflix produzida no Brasil. Em português. Sim. Percebe a diferença? Por quê? Primeira série da Netflix produzida no Brasil. Por quê? Os direitos são da Netflix. Não da produtora. Contracapa, a série Contracapa sim. os direitos... Esse é aquele caso em que a Netflix banca a produção produtora. Desde o início. Você tem o direito patrimonial, o IP que a gente chama no mercado, a propriedade intelectual, isso que vale. Daqui 50 anos, eu vou estar monetizando com a série ainda. Sim. Porque é um produto perene o audiovisual. Claro. Então, por exemplo, a Contracapa. Então, a gente produziu a primeira temporada, na TV aberta foi para a TV Pública Brasileira, TV Brasil, e aí a gente licenciou por 2 anos, fechamos um contrato com a Sony Internacional para exibir no canal XN, que é deles. Sim. Por 2 anos, por um valor que a gente fechou. Ok. Para eles exibirem. E exibiram, aí tem uma negociação lá, um valor, por 2 anos, e agora já encerrou, e eles não podem mais exibir, a menos que renove a licença. Não é deles a série, não vendi para eles, eu licenciei. A propriedade... Ou seja, se você vê passando, você vai bater lá e vai dizer, seguinte, não tá... Não... E olha só, esses caras, uma Sony da vida, uma HBO, esses caras, a Disney, jamais, por melhor que fosse nosso produto, não queriam, nem atendiam a gente. Eles foram obrigados, por causa dessa lei. Da lei de 2011, eles de foram 2011, a 12485, que obriga eles a terem 3 horas e meia de conteúdo brasileiro por semana.
A Contracapa, que é uma série 100% gravada em Entrou Curitiba, num canal entrou no canal da Sony, no XN, para cumprir essa cota. É. A gente não teria conseguido essa negociação, esse contrato com a Sony Internacional, se não fosse. Senão a gente assistiria só material da gringa o tempo E aí, inteiro. exatamente. Aí, depois de 2 anos, foi um contrato de exclusividade na TV paga só com eles. Passados 2 anos, eu já licenciei para outro canal. Sim, pode. E aí licenciamos para a África, por exemplo. Tá passando em Angola e Moçambique. Sim, que também falam português. E como que foi a receptividade do Contracapa? Foi boa? Foi ótimo, tanto é que a gente vai fazer a 2ª temporada. Cara, que legal, né? E isso deve ser um reconhecimento, né? Os caras falarem pra vocês, não, vai ter 2ª temporada. Porque justamente, isso. né, digo... Não, muito legal. E a gente costuma comentar em casa, né, quando estamos assistindo e tal, né? Porque, embora tenha, como todo mercado tenha seus problemas, né? Também, às vezes, aparecem uns bônus interessantes, né? E a minha opinião é que o streaming, de certa forma, deu uma democratizada no filme internacional. Ou na série internacional, pelo menos. Porque eu me lembro que até uma certa altura, lá dos anos 90, anos 2000, as séries eram quase todas americanas. Eu não estou dizendo série... Eu não estou dizendo, por exemplo, Top Gear, programa de carro, né? Que esse é... Mas a série mesmo, roteirizada, criando episódios e tal. Pô, se não fosse o Netflix, eu duvido que a gente teria conhecido séries alemãs como Dark. Duvido que a gente tivesse conhecido, sei lá, a série russa. Falda é maravilhoso. Israel. Sabe, assim, Então, eu acho que nesse ponto... o streaming é foda. E provavelmente deve vir também da regulação que existe nesses países, né? Claro. Lá já existe, aqui não. E aí o que acontece? Essa discussão que a gente tem hoje. Porque como é que funciona o modelo de negócio hoje dos streamings? Eles chegam aqui, se eu tenho um projeto de série, vocês têm um projeto de série, apresenta para eles, e assim, ok, vamos produzir aqui, eles financiam a produção. Só que assim, os direitos todos são nossos. Você transfere os direitos. Claro, por um valor justo da negociação, mas aquilo deixa de ser seu. É só uma prestação de serviço. Certo. Assim como é produzir um comercial. Depende se você contrato lá Coca-Cola para produzir um comercial. Os direitos são da Coca-Cola. Onde eles vão exibir, o problema deles. Você vai aparecer lá. Porque eles são donos da marca, né? Curitiba, aqui do lado, entrega, mas você faz um orçamento enquanto produtora, vou cobrar tantos R$1.000 ou milhões para produzir esse comercial. Certo. Entrega para eles e é deles. Não tem a mesma lógica. Então, com a regulação, esse jogo muda. O produtor brasileiro independente passa a ter a sua propriedade intelectual. É isso que está em jogo. E é isso que os caras não querem. Entendi. Eu me lembro que tem uma série do próprio Netflix que não vou recordar o nome exato, mas é algo do tipo grandes filmes do cinema, que mostra ali como foram feitos, né? E não raro, quando a gente assiste isso aí, a gente vê que alguns filmes... Foi o que alavancaram certas produtoras, né? Um exemplo que me vem na cabeça é o do Fred Krueger, que eles mostram que, tipo, ali todo mundo meio que diz assim, cara, se não fosse Fred Krueger, eu não teria minha casa hoje, né? E lançou grandes produções, como foi também no De Volta pro Futuro, transformou os Bobs lá, o Zemeckis e o outro lá. Vamos dizer, os caras hoje eles só são fodásticos por conta da... Não é só por conta daquele filme, aquele filme deu um pontapé no cara, né? Então a gente vê como a importância, como emprega, como a indústria, de certa forma, tem que ter uma forma de... E estimula a pessoa a continuar produzindo. Exatamente, uma forma de estimular a produção, né? A produção audiovisual, né? E aí, mas o grande segredo é você ter a propriedade intelectual. Então. Por que os estúdios americanos valem tanto? Porque há 100 anos estão produzindo os filmes e estão comercializando até hoje. Se uma emissora de TV nossa aqui do Brasil exibe De Volta para o Futuro, ela está pagando para exibir. E não à toa, você falou do De Volta para o Futuro, me lembrou, que tem, claro, atores que fizeram outros filmes, mas que falando de grana, tem o ator de um filme só. E o cara que fez o De Volta para o Futuro 2 lá, que era o policial que corria atrás do Schwarzenegger, é meio que um exemplo desse. O cara teve outros filmes, mas... o grosso da renda do cara vem do Exterminador do Futuro 2. Você tinha falado de Volta pro Futuro, não. Não, de Volta pro Futuro eu falei antes. Agora, que ele falou do Exterminador... Mas aí quando a Globo, por exemplo, tá pagando pra exibir o De Volta pro Futuro de novo, ela tá pagando pra aquele proprietário da marca lá. Que tem a propriedade intelectual, deve ser o estúdio. Ok, mas o ator não ganha de novo por isso. Depende. Porque tem uma coisa chamada direitos conexos. Tá. Aí depende do tipo de contrato que o ator assinou quando fez a produção. Exato. Às vezes ele abre mão de receber posterior, recebe Recebeu só... um valor ali, depende de nunca mais melhor, recebe nada. E depois nunca mais recebe. Ou, dependendo do tipo de contrato, ele continua recebendo ad eterno. Aí o cara fica rico pro resto da vida. Então, mas sabe que... Tem lá um uma fração.
Então, mas essa série do Netflix, ela deixa muito claro que o modelo, que a praxe de Hollywood, pelo menos naquela época, era justamente a participação de lucros que o ator tem nesses filmes ao longo dos anos. Porque justamente é de onde veio essa ideia do ator de um filme só. Do cara que teve, assim, criou um bom patrimônio a partir daquela produção, como foi, agora não De Volta ao Futuro, mas falando de Exterminador do Futuro, né? Do cara que fez o policial, ou do próprio, agora em De Volta ao Futuro, do ator do contra o McFly lá, me sumiu o nome dele, o Biff Tannen. O Tannen. É um ator que, digo, o que fez o personagem do Biff Tannen é um ator que ele fez outros filmes, mas não teve a mesma relevância como teve ele, Biff Tannen, né? E é muito interessante esse tipo que a gente começa a assistir esse documentário, que a gente começa a ver como filmes que até eram taxados de pastelão, né? Viraram tipo uma potência no cinema, né? E aí me ocorre uma grande produção nacional que tivemos aí, né? Acho que primeira série de filmes nacionais que tivemos, que foi as séries do Mazzaropi. Para quem ficam os direitos quando um filme do Mazzaropi é exibido hoje? Como é que será que é isso? Porque ele também foi um produtor que se aventurou no mercado cinematográfico, ele criou a própria Hollywood brasileira, né? Sim, ele tinha o próprio estúdio dele ali na região do Taubaté e tal, né? Então, aí eu não saberia te dizer como é que ficou esse espólio, mas os herdeiros, né? É uma questão de direito. Ou foi vendido, pode ter sido vendido, porque às vezes é incorporado por outro grupo de mídia. E o que mais a gente está vendo nos últimos tempos são fusões, né? Incorporações de grupos de mídia. E aí, tipo, agora a Warner Bros. Com a Discovery se uniram, virou uma empresa só, WBD. Então, imagina o patrimônio que eles têm juntos com todas as obras da Discovery e da Warner Bros. Tem o Chaves agora, né? Que sempre foi SBT e tal. Hoje eles exibem então, essas o SBT novelas. Sempre pagou os direitos de mexicanos e tudo. Os mexicanos para poder exibir. Então aí depende desse caso, ele tinha o próprio estúdio. Então a propriedade intelectual era desse estúdio, que era dele, da família. Então a partir do momento que ele faleceu, isso ficou com os herdeiros. Agora tem que entender se isso continuou na mão da família ou foi transferido. Do tipo de contrato, né? Exatamente. Porque daí é uma questão de direito, né? Agora vamos falar de obra de arte, porque sim, gente, Entre Linhas é mais uma obra de arte do Guto Passo, que a gente tem o maior orgulho de ter essa grande produção paranaense. E aí a gente começa falando de uma história, Guto, que parece... Muita gente pode dizer assim, nossa, mas falar de ditadura nos dias atuais já se falou tanto, tá tão batido. Mas me parece que algumas nuances nunca foram tão atuais, Guto. Como que essa história chegou para você? Essa história é bem peculiar, assim, a forma como essa história chegou. Chegou a partir de uma pessoa que estava direto ou indiretamente envolvida nesse fato real, que o filme é inspirado numa história real que aconteceu em 1970, aqui no Paraná, Curitiba e Foz do Iguaçu. E quem me apresentou essa história, me contou essa história, foi o Vitório Suruchuk, que é personagem do filme também. Existe um personagem lá que é o Vitório. O Vitório estava preso nesse período, lá em 1970. Ele foi preso porque ele era presidente da CE, da Universidade Federal do Paraná. Ele era do curso de Direito da Federal. E ele esteve preso, ele foi preso num congresso estudantil clandestino que ele e o grupo dele organizaram aqui em Curitiba. E aí tem uma figura que é importante no filme e tal, inspiradora também, que é a Elizabeth Franco Fortes, está aí também entre nós. Era colega do Vitória da Universidade Federal, estudante de jornalismo. E o filme é sobre a irmã da Elizabeth, que era uma adolescente, 17, 18 anos, ainda não estava na universidade, mas como a irmã estava presa por ser líder estudantil da Federal, ia visitar sempre a irmã na prisão, e ela acabou sendo presa, tal, né? E o filme trata disso, da prisão dela e das coisas que aconteceram com ela. E essa história chegou na minha mão, uma coisa curiosíssima, em 2005 ainda chegou. Eu estava na Ucrânia fazendo um documentário chamado Made in Ucrânia, que foi lançado nos cinemas em 2006. Estava filmando na Ucrânia. Eu acho que foi quando eu te conheci, inclusive. É bem provável isso. Por causa do programa Origens. Isso mesmo. Que a gente fez uma matéria com você. Exatamente. Faz tempo isso. Faz tempo. Então foi filmado em 2005, foi lançado em 2006. Eu estava filmando na Ucrânia, na capital da Ucrânia, Kiev, lá eles chamam de Kyiv, né? Mas aqui todo mundo fala Kiev.
dia 24 de agosto de 2005, verão europeu, um calor danado, a gente lá com equipamento, filmando, que era dia da independência da Ucrânia. 24 de agosto é o dia da pseudo-independência da Ucrânia, que agora a gente vê que a coisa tudo é relativa, né? E aí, depois de um dia inteiro, intenso de filmagens, chegamos no hotel, que estávamos hospedados, já estávamos uma semana filmando na Ucrânia, descarregando equipamento da van, ia tomar um banho para jantar com a equipe. Eis que, no saguão do hotel, fazendo o check-in, o Vitório Sorutiuk. Nossa! Sabe umas coisas assim, sem encontrar uma pessoa, às vezes em Curitiba, na rua, vizinho, né? sabe, em São Paulo, já seria um acontecimento. Mas você vai imaginar que você vai encontrar uma pessoa que você conhece de Curitiba lá. Não sabia que ele estava lá. Mas fazia todo sentido, porque o Vitório Sorutiuk já era e ainda é o presidente da comunidade ucraniana do Brasil. Sim. Então, natural, era o dia da independência da Ucrânia, ele foi por questões políticas, foi por participar dos atos políticos. E aí fomos jantar juntos, né? Fomos jantar, e já era madrugada do dia 25 de agosto de 2005, já com algumas vodkas, né? Depois, né? Na Ucrânia, sem tomar vodka. Varenik e algumas vodkas. Tem as Rurilka lá, que é a Rurilka, né? A Rurilka, que é a vodka ucraniana. Aí o Vitório, Guto, você trabalha com cinema, cara, tem uma história que dá um filme. Vou te contar a história da Bia. Mas você deve ouvir isso o dia inteiro, né? Tem uma história que daria um filme. Mas ali realmente tinha uma história muito potente. E depois ele voltou pro Brasil, a gente continuou lá ainda filmando um tempo. Depois de um tempo que já estava de volta aqui, um dia eu procurei ele e falei, Vitório, como é que era aquela história mesmo? Me conta essa história agora sóbrios, nós dois, vamos conversar de novo. E é isso, ele me apresentou as personagens reais, as duas irmãs, ele organizou um jantar. E aí, a partir dali, elas autorizaram a desenvolver um projeto, né, com a história delas, né, que é uma história pesadíssima, muito necessária, importante, e aí... E você vê, né? O filme começa, às vezes, muito tempo antes, né? Não é feito sob encomenda já. Até aí a gente tem alguns filmes que realmente no Brasil foram feitos a toque de caixa, né? A gente teve aí o filme do A Lei para Todos, que foi feito em um ano. Esses são casos raros, né? Mas se não, vem de um projeto de pesquisa muito anterior. E aí você pesquisou tudo isso, escolheu as personagens, e quando, de fato, que você rodou esse filme? A gente rodou em 2022. 2022, estava ali, ainda estávamos com protocolos pandêmicos, foi bem complicado, né? Ali, porque período da pandemia foi difícil, né, lidar com produção, porque nessa produção envolveu 130 profissionais. Então, difícil, né? E ali, então a gente fazia teste um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, com todo mundo, uma estrutura lá de laboratório montado num set de filmagem, né? E mesmo assim, eu me contaminei a primeira vez, foi aí na produção. A atriz protagonista se contaminou 2 vezes durante a produção. Caramba. Foi assim, muito complexo. E acaba atrasando todo o processo. E tu tem que torcer para a pessoa não morrer, porque até então não se sabia nem muito para onde ia esse tipo de questão, então a gente filmou bem no período da era mitológica brasileira. Então foi ali uma história que se passa em 1970, baseada numa história real, no período da ditadura militar, mas a partir de uma história real que aconteceu em 1970, na verdade o que me interessava era falar do Brasil de hoje. Refletir o Brasil de hoje, essa insanidade que a gente tem passado nos últimos tempos, e sempre para vantagem política. Mas refletir, acho que a função que a gente tem enquanto cineastas é refletir a nossa sociedade contemporânea, né? Além do mero entretenimento, qual é a função de um filme? Além do entretenimento. Ainda mais baseado em fatos reais, né? Exato. Então, eu sou apaixonado por política também, né? Exatamente. Então, refletir sobre isso. Porque não é, a temática da ditadura não é uma temática desconhecida na filmografia brasileira. A gente tem mais de 30 filmes aí, entre ficção e documentários, que falam sobre o tema da ditadura. Não é um tema desconhecido. Mas me interessava muito fazer esse filme porque a gente tem um recorte da ditadura a partir do Paraná. Porque parece que não existiu ditadura, que a gente não passou por aqui. Claro. E a gente não pode deixar também de refletir que nós temos um Estado bastante conservador, o Sul como um todo, né? Então, basta ver aí esses movimentos políticos, próprio agora, o momento político que a gente está passando aqui, o segundo turno em Curitiba, né? Então, me interessava refletir, não, gente, mas peraí, né? Com uma parcela significativa, hoje talvez a maior parte da sociedade brasileira até desejando talvez que isso retorne, um regime militar retorne, uma ditadura militar retorne. Será que é isso mesmo que queremos? Será que esse é o melhor caminho para a sociedade brasileira? Né? Então, com essa reflexão, né? Então, me interessava fazer esse filme a partir do recorte do Paraná, que é uma história que aconteceu em Curitiba e Foz do Iguaçu,
porque os filmes que a gente tem no Brasil, muitas obras importantes sobre a ditadura, e agora temos mais um que é muito importante chegando agora nos cinemas, no dia 7 de novembro, que é do Walter Salles, né, que é baseado no Paiva. Então, os filmes que a gente tem sempre foram de algumas figuras importantes do movimento político, de resistência, personalidades políticas, enfim. Tipo Marighella, Lamarca. Zuzu Angel. Exatamente. Quer dizer, nunca é mostrando a pessoa comum que também sofreu. Absolutamente anônima, ainda uma adolescente, que foi torturada, estraçalhada 10 dias pelos militares por suspeitos de pertencer em algo que eles achavam que ela pertencia. Depois de 10 dias de tortura na menina, torturaram na delegacia do DOPS em Curitiba, no quartel-general do Exército aqui em Curitiba, levaram para Foz do Iguaçu, sobrevoando as cataratas do Iguaçu num avião, penduraram do lado de fora, ameaçando jogar lá nas cataratas. Aí, tortura psicológica ali. Aí no batalhão de fronteira do Exército, torturaram ela mais uma semana. Depois trazem de volta para Curitiba, devolvem para a família a menina estraçalhada. Desculpem, foi um engano. Vira as costas e vão Que embora. deveria ser o nome do filme, na minha opinião. Desculpe, foi um engano. engano. Vou digitar isso e... Não, Então, e me diga uma coisa. isso. Qual que é o custo estimado para a produção desse filme? esse custou 5 milhões. Caramba! Então, quando eu apertei tua mão, eu apertei a mão de um cara que girou 5 milhões. 5 milhões Em nessa obra. empregos, em tudo isso. Sim, exato, cara. que gerou no mercado. Exato. E é considerado um baixo orçamento, porque a gente está falando de um filme de 1970, tiveram que sim. reconstituir tudo. Sim, É. sim. E durante as gravações, vocês sentiram alguma aproximação estranha de alguém ainda querendo ver o que vocês iam falar? Como é que vocês iam mostrar? Você sentiu uma certa... Alguém bisbilhotando, vendo como é que vocês estariam fazendo o filme? Ou foi de boa, ninguém deu bola? A gente teve uma questão... Assim, durante as filmagens a gente não teve problema, mas a gente teve uma questão, assim... Como a gente filmou no período da Era Mitológica Brasileira, é um filme que a gente precisava de muita estrutura. Tá claro que a gente não tinha ingenuidade de contar com o apoio dos militares, qualquer coisa que valesse, né? Mas a gente tem, por exemplo, precisava de aviões da época, carros militares, jipes, veículos militares. Não ia poder contar com o exército. Não ia poder contar com o exército para isso, né? Aí, ok. Mas tinha uma equipe, o diretor de produção, o Jeff Miranda, foi ninja, teve que ir atrás. Precisamos, né, levantar os veículos, tal. As cenas dependem de veículo, ônibus, não sei o quê, viaturas, jipes, aquelas rurais do exército, um monte de coisa. Ok. Existe muita gente que tem esses veículos, são colecionadores. Guardadinho. É verdade. Tá cheio disso, né? Ah. Só que daí a gente foi conseguindo, foi correndo atrás, dentro da necessidade que eu tinha em cada cena. E faltava 15 dias para filmar. E quem tem esses veículos são pessoas, né, geralmente partidárias do então presidente que estava naquele momento. E aí a gente já tinha toda uma estrutura, ônibus, um monte de coisas, tal, Tava tudo veículos. pronto pra filmar. Eles descobriram que o filme ia falar Ia fazer uma sobre os crítica. assuntos, acharam que era um filme contra o mito deles. Teve um desses caras que organizou um churrasco numa chácara aqui na região metropolitana, grande e tal, pomposa, conhecida até. Chamou todos eles são uma espécie de confraria, e fizeram um pacto de boicote ao filme. Nossa! Caraca! E aí a gente arrumou um problema ali, 15 dias, porque não podia comparar, Você ia porque fazer você começa a produção, é maquininha, né? É dinheiro. Ali. Sim. Tinha, por exemplo, às vezes teve diária de filmagem que custou 80 mil. Sim. Então, se você não filma o que precisa filmar naquele dia, Você perdeu 80 mil reais. Meu Foi, Deus. por exemplo, né? E aí foi um corre pra lá e corre pra cá pra tentar... Porque houve o boicote, sim. E aí, por exemplo, teve carro que viajou 500 quilômetros pra Chegar vir pra aqui a Curitiba tempo pra filmar. Então, mas resolveu, você tá aí, o filme tá aí. Tá Espero que não Caramba. seja um Maverick V8, porque realmente, né? Só de vir 500 km pra cá tinha que ser dono do posto de combustível. Mas Traz deu o tudo posto certo, junto, A né? gente precisava de aviões, né? A gente usa 2 aviões, mas o avião que era mais complicado. Perde o avião. Pois Como é, é que né? é fazer uma cena no avião, né? E aí os atores também, né? Eu acho que se envolvem com a história, com todo Sim. aquele momento. Então é um período em que você vive uma imersão também, né? Sim. Durante quantos dias, assim, qual o período de gravação, assim? Não De fica gravação? um ano inteiro gravando? Não.
Foram 6 semanas de gravações. 6 semanas. O que você ali tem um planejamento, né? A gente investe muito na pré-produção, né? Reconstituir tudo. Mas a gente investiu muito na seleção de atores, porque era uma produção delicada. Não podia errar na escalação. Por exemplo, achar essa atriz jovem para passar, suportar tudo. Porque é muito jovem, é difícil ter uma formação já sólida. A gente fez 8 meses de processo de casting. 2.100 atores do Brasil inteiro participaram do processo de seleção, 2.100. E a atriz protagonista veio do Maranhão. Gabriela Freire e a Ana Beatriz Forte. Ela é a Ana Beatriz Forte. Veio do Maranhão, a Gabriela Freire. Tô colando aqui. E você conseguiu incluir nessa produção atores curitibanos? Sim. A gente tem 39 atores no filme, com as pequenas participações. Eu tô falando de atores, não figuração. Certo. Figuração tem centenas. Mas são 39 atores, eu sei, grande parte é de Curitiba. Infelizmente, para alguns personagens de centrais eu não consegui, porque... Sim, você tem que obedecer uma questão... Não chegaram onde precisava. Mas sim, a grande maioria são atores de Curitiba. Aqui a gente tem o nome, né, da Gabriela Freire, Leandro Daniel. O Leandro Daniel é daqui, né? Até agora faz o delegado aí na novela das 6. Lá, Daniel Chagas, Eduardo Borelli, o Mauro Zanata. Zanata aí, ó. René Leon. Também daqui. Patrícia Saravi daqui. A Laís Cristina, enfim. E a gente tem um celeiro de atores curitibanos incrível. Aqui paranaenses que hoje brilham no mundo, em outras séries, inclusive, né? Nesse filme em especial, não podia errar na escalação. Se eu errasse na escalação, eu sempre falo isso, sobretudo da menina protagonista. E tem um trio jovem ali, que daí o Borelli, que é o personagem Nonato, e o René Leon, que faz o personagem Elias. Se eu errasse na escalação de um desses, afundava o filme nas Cataratas do Iguaçu com avião e tudo. E o curioso é que tu tem apoio do governo do estado de São Paulo. Por que o do Paraná não apoiou? Aí foi para distribuição. Porque é isso, uma coisa é a produção e depois você tem o filme pronto, aí no nosso orçamento não contempla o custo de distribuição, que é aquilo que a gente estava falando dos blockbusters, dos filmes americanos que já chegam, né, com tudo, né? Já até ali, eles chegam com um budget gigante para distribuição, porque custa muito distribuir. E aí, no nosso caso, não. Então, aí tem uma distribuidora, que é a Elo Studios, que está distribuindo o filme no mercado. Aí, a Elo Studios que levantou recursos em São Paulo, porque ela está sediada em São Paulo. Por isso que daí tem então, o Estado de São Paulo apoiou com recursos da Lei Paulo Gustavo de São Paulo na distribuição do filme. E aí acho que deve dar muito orgulho quando chega no momento que esse filme é apresentado numa sala de cinema, né? E você recebe um prêmio. Então, assim, entre linhas, gente, já ganhou 5 categorias do Festival Cine de Pernambuco, né, em 2023, logo no início, quando vocês lançaram. Melhor direção, melhor atriz, melhor montagem, direção de arte e edição de som. Só isso? E já foi apresentado em outros festivais também, né? O Festival de Cuiabá, que é um festival foi muito importante na história do cinema brasileiro, e ficou um lapso sem, agora voltou a existir. Aí a Gabriela Freire ganhou também lá melhor atriz nesse festival. Ela esteve no Cine Guarnicê, que é um festival que já tem quase 50 anos, a 47ª edição foi agora. Cine Guarnicê, no Maranhão, teve... Ai, meu Deus, onde mais? Teve no Circuito Penedo de Cinema também, que é tradicional. Quando você ganha um festival, você leva, além do reconhecimento, prêmio, existe um prêmio em dinheiro? Alguns festivais, não é todo festival que tem, mas sim, tem prêmio em dinheiro também. Vamos pegar agora o Festival de Brasília, que vai acontecer agora. Que a gente tem um calendário de festivais, né? Certo. Mais importantes. O Festival de Brasília fecha o ano lá em dezembro ali. Então vai acontecer em breve. Então, se não me falha a memória, o prêmio lá para melhor filme é R$100 mil agora, nesse momento, além do Inter. Porra, é um prêmio. Tem mais um prêmio de R$100 mil e tal. E assim, a gente vai ter exibição do Entre Linhas, né? Para quem ficou curioso até para saber da história, agora na segunda-feira, né? Essa semana, lá no Teatro da Reitoria, logo depois da exibição do filme, que começa por volta de 19 horas, vai ter uma mesa redonda, inclusive com personagens reais dessa história. Quem que estará lá? Isso, então essa é a Universidade Federal do Paraná é personagem nesse filme também, né? Então o filme estreou no circuito comercial de cinema do dia 22 de agosto, ficou aqui em cartaz 3 semanas em Curitiba, aqui em algumas salas de cinema, está ainda em algum lugar aí Brasil afora, em algumas praças ainda sendo exibido.
E aí, então, a gente tinha um compromisso com a universidade foi bastante parceira. Eu uso vários edifícios da universidade como locação, prédios antigos, históricos e tal. E a universidade foi parceira também, porque a história deles também, o reitor se envolveu diretamente. Então a gente tinha esse compromisso. Agora, esse ano a gente está completando 60 anos do golpe militar, né? 64. Já, né? Já. Nossa. Então a universidade está com uma pauta, né, comemorativa aos 60 anos do golpe militar. Acho que não seria nem comemorativa a palavra, né? Mas de recordação. Isso, né? Tá rememorando e tal. Sim. Tem toda uma comissão ali, tem a comissão da verdade, né, que teve, né? Eles têm ali uma comissão interna também na universidade. E então esse evento do dia 28 é um evento ali no Teatro da Reitoria, então vai ser aberto ao público, um teatro grande com 700 lugares, vai ser gratuito. Vai ter uma série de atividades ali deles alusivas aos 60 anos, com a participação inclusive do reitor e tal, a partir das 17 horas. E às 19 horas a exibição do Entre Linhas, com a presença daí da Ana Beatriz Fortes, a personagem real, que é a história dela que a gente está contando. A atriz protagonista do filme, Gabriela Freire, que é do Maranhão, vai estar aqui. O Leandro Daniel, que é o grande torturador mor, também vai estar aí. Todos os atores de Curitiba vão estar ali. O Vitório Suruchuk, que é a personagem, também vai estar. E vai também estar a Judite também. Olha, e o diretor do filme, gente. E não tem como não falar com Guto Pasco sem falar de Ivan. E a gente mencionou antes, né? Eu acho que é o grande xodozinho do Guto, né? Se eu não estou enganada. Mas é que foi um filme que realmente marcou uma época aí. Eu acho que despontou. Teve o Made in Ucrânia, mas eu acho que o Ivan trouxe uma emoção diferente para o espectador, né? Um filme lançado aí há 20 anos? Não, 15 anos. Foi lançado nos cinemas em 2015. 2015 nos cinemas. Isso, a gente filmou 2011, 2012, aí circulou os festivais, aí nos cinemas só entrou em cartaz 2015 que a gente estava tentando levantar os recursos para distribuir, porque daí... E Ivan tem muito a ver com a história também do Guto, porque com essa origem ucraniana, eu acho que não são poucas as histórias dos teus descendentes, dos imigrantes, enfim, ucranianos, que você tomou conhecimento ao longo da tua vida, né? Sim. E o Ivan foi uma dessas personalidades que você teve a oportunidade de conhecer essa história. Sim. Resume um pouquinho pra galera quem foi o Ivan. Ivan foi um refugiado da Segunda Guerra Mundial. Ele... Ucraniano, era jovem, em 1942, vivia na Ucrânia, numa aldeia rural. Vivia com os pais, ele tinha 22, tinha uma irmã de 19 e uma irmã de 12. Quando começou a guerra, a guerra já estava em curso, a Segunda Guerra Mundial, mas existia um tratado de não agressão entre Hitler e Stalin. Isso. Um acordo de cavalheiro entre eles, né? Eu falei assim, você não invade a União Soviética, a gente não se opõe aí, você vai invadindo aí as outras regiões. Ele chegou ali na Polônia, estava ali, né? Na Polônia, mas chegou em 42, Hitler rompe esse acordo com Stalin e entra na União Soviética. Estava ali já na Polônia, a Ucrânia faz divisa com a Polônia, a Ucrânia faz divisa com 9 países, da Polônia, entraram por ali. Não demorou muito para chegar, inclusive, na aldeia onde esse cidadão vivia. E os alemães tinham uma regra básica na época. Famílias que tinham 2 ou mais jovens, pelo menos um era levado para trabalho forçado na Alemanha. Toda a mão de obra na indústria bélica, no campo e na indústria convencional era com mão de obra escrava. Grandes empresas alemãs, famosas, de automóveis, não sei o quê, se utilizavam dessa mão de obra gratuita, eram coniventes com isso. E os caras, quando chegaram, o Ivan até comemoraram, né, que os caras não deram muito. Estavam sendo libertos, né, do inimigo que eram os russos. Agora a coisa se repete, infelizmente, né? Pois é. Porque estavam sob domínio soviético. Eles ficaram 70 anos na mão dos soviéticos, né, os ucranianos. E aí você só mudou a cor da farda. Os caras já começaram com as atrocidades. E as barbáries de guerra, tipo, violentaram a mãe e as 2 irmãs à frente dele e do pai, fizeram questão que presenciasse. E os alemães estabeleceram que a irmã, a de 19 anos, a mais velha, seria levada para a Alemanha, para trabalho forçado. Eu falei, caramba, não basta já que fizeram com ela aqui. O que vai ser dessa garota se levarem ela para a Alemanha? Ele, correndo o risco de ser fuzilado, descobriu quem era o comandante do pelotão, chegou até ele, implorou então que levassem ele no lugar da irmã, se a questão era mão de obra. Ele falou, tá bom, então vai você. Ele foi simplesmente sequestrado
da aldeia natal dele ali, da Ucrânia. Jogaram num vagão de trem de gado, tiraram pela Polônia e levaram até a Alemanha. Sem se despedir de ninguém, ninguém viu. Simplesmente o cara sumiu. Foi levado para a região de Hanover. Ficou de 42 a 45 na mão dos nazistas, trabalhando em diversos campos de trabalho forçado. Não era campo de concentração, porque não era judeu. Sim. Campo de trabalho forçado, são coisas diferentes. E sobreviveu a essa experiência, porque a maioria das pessoas não sobreviviam, né? Morriam de estafa. Né? Tinha uma refeição por dia, ele conseguiu. E ele foi liberto pelas forças aliadas, tal. E quando terminou a guerra, ele simplesmente não pôde voltar para casa, para a Ucrânia, porque os russos daí incorporaram a Ucrânia de novo, porque ela fazia parte do bloco soviético, e os russos consideravam essas pessoas que estavam na Alemanha traidores, porque supostamente estavam ajudando o Hitler contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Tipo, deveria ter se matado. Olha que loucura, né? O cara foi sequestrado, levado para o trabalho escravo, não pode voltar para casa. Ele falou assim, ó, sair da Gestapo e ia cair na mão do KGB. Então não sobrou outra alternativa para ele, milhares de outros, a não ser para um lugar no mundo. E aí esse cara, ainda de tempo ali, vivendo em campos de refugiados, em solo alemão. A ONU nem existia ainda, porque é embrionária, né? Tinha a UNRWA e a IRO, que hoje são organismos da ONU, que começaram a cuidar dessa galera. Enquanto eles esperavam uma solução, porque era uma saia justa, porque os russos queriam essas pessoas de volta, mas aí os aliados, sobretudo os americanos e os canadenses, e os britânicos também falaram, não, foram constatar, de fato, os russos, quando pegavam essas pessoas, ou mandavam para um novo campo de trabalho forçado na Sibéria, ou davam um tiro na nuca. E aí os caras seguraram, só que era uma saia justa, porque eles eram aliados também, os russos negavam que estavam fazendo isso, então ficou uma saia política ali justa, né, naquele momento. Mas não entregaram, e eles ficaram ali em campo de refugiados, enquanto eles esperavam por uma solução. Ele conheceu uma jovem ucraniana, que era a Hania Ana, que também tinha sido levada ao trabalho forçado, começaram um relacionamento namorico, a primeira filha deles nasceu em solo alemão, no campo de refugiados. Nossa Senhora! E aí 30 países assinaram, foi costurado, levou um tempo para isso, um acordo, com 30 países são signatários desse acordo, que deram uma espécie de asilo político para essas pessoas. E o Brasil é um dos signatários. E o Brasil era um dos poucos países que aceitava, daí já nesse caso, a família constituída. Sim, com a filha e tudo. E aí ele, tá bom, vou pro Brasil. E aí ele chegou em maio de 48 do Brasil, sem conhecer uma pessoa, sem falar uma palavra em português, só com a roupa do corpo, com a esposa e a filha recém-nascida. E assim começou a vida dele. Caiu aqui em Curitiba. E nunca mais voltou para a Ucrânia. O maior sonho dele é um dia ter voltado, nunca mais voltou. Primeiro porque até 1991 essas pessoas ainda eram procuradas, perseguidas pela KGB, né, quando tinha a União Soviética. Segundo, porque também nunca teve condições econômicas. Sim. E terceiro, que daí a idade veio, pronto, né? Se conformou. Se conformou. E aí, quando ele viu o meio de Ucrânia nos cinemas, uma avant-première nossa que a gente fez num lugar grande, precisava de um espaço grande, igual vai ser essa exibição lá no Teatro da Reitoria, tem 700 lugares, é grande, né? Tem aberto ao público e tal. A gente fez uma avant-première do meio de Ucrânia, a primeira exibição para convidados, tal, porque a gente filmou o Paraná inteiro, tal, com muita gente da comunidade ucraniana, meio do mundo cultural, político, no auditório do Colégio Estadual do Paraná, que é enorme lá. É bem grande. Lá na época, a professora Salete Cirino, que hoje é reitora da Unespar, ela era diretora, então foi uma parceria com ela, e lá é enorme, tipo, 800 pessoas lá viram o filme, então foi a primeira exibição, e ele foi também. E aí ele me procurou naquela semana, no dia seguinte ele me ligou, olha, Guto, queria muito conversar com você sobre o filme que você fez, tal, né, que era o meio de Ucrânia. E eu falei assim, caramba, né? Tem alguma coisa que incomodou esse senhor, né? No filme, né? O filme não tinha sido lançado ainda, era só uma avant-première, era só para convidados. Eu falei, caramba, eu como documentarista fiquei pensando, levei 5 anos pesquisando para fazer uma história, né? Porque você não pode cometer gafe. Será que faltou alguma coisa? Falei alguma coisa errada? Alguma história, né? Alguma data, algum equívoco histórico. Falei, talvez eu tenha percebido, mas se for isso, melhor eu saber já, porque ainda dá tempo de botar na ilha. Claro. Eu fiquei com esse grilo, né? Fui, cara, na mesma semana falar com ele. Ele morava no Bigorrilho, perto da Praça da Ucrânia, que inclusive foi reinaugurada sábado. É verdade. Foi restaurada e tal. Fui na casa dele. Ele me recebeu bastante emocionado. Ele fabricava um instrumento ucraniano que é a bandura, que é o instrumento nacional dos ucranianos. Ele é luthier, ele chegou em 48, a partir de 62 ele começou a fazer a bandura. Só existe porque ele introduziu. Ele começou a construir o instrumento. E ele não era músico. A partir de uma foto no jornal, intuitivamente ele começou a fabricar, começou a ensinar as pessoas a tocarem. E hoje a gente tem 2 escolas e 2 orquestras de banduristas
no Brasil, uma em Curitiba e outra em Prudentópolis. A Fialca, que é aqui. É a Fialca e o Soloveico em Prudentópolis. E aí, ele fui na casa dele, recebi lá na oficininha dele, lá de Bandura e tal. E aí ele me recebeu emocionado e começou a me agradecer por ter feito o meio de Ucrânia. Porque até então não tinha sido feito um filme que tivesse retratado por completo a história da migração ucraniana. Já tinha sido feito, por exemplo, pelo Beto Carminati, um documentário que é muito importante, em 99, que chama-se Madre, que inclusive foi assistente de direção na época por ser da comunidade ucraniana de Prudentópolis, foi filmado lá, que é uma madre ucraniana, que é chamada Anatólia, que foi aberto o processo de canonização dela no Vaticano. Hoje aqui e tem o colégio, Madre Anatólia, ali na Martim Afonso, é essa madre, é dessa congregação de freiras, é a dona o colégio, do colégio, tem lá em Prudentópolis. O primeiro hospital em Prudentópolis foi fundado por essa freira. Ela faleceu, ela chegou em 1911 da Ucrânia. Nossa. E faleceu em 56, sim. de gangrena e tal, e as pessoas começaram no túmulo dela, tem lá romarias em Prudentópolis e tal, e começaram a atribuir milagres a ponto de ser aberto um processo de canonização dela no Vaticano. E aí o Beto Carminati, curioso, né, falou assim, como é que alguém se torna santo, né? Como é que é esse processo, né, eclesiástico no Vaticano e tal? Então ele fez um documentário chamado Madre, foi assistente de direção, que já tem um recorte aqui sobre a questão ucraniana, mas não era a história da imigração como um todo, né? Era dela, né? Sobre os imigrantes. E ele começou a me agradecer, então, sobre isso e tal, e eu tenho muito respeito pelo Beto Carminati, porque foi a primeira pessoa a me dar a oportunidade, lá quando estava começando, olha só. como assistente de direção, a primeira oportunidade foi o Beto Carminati que me deu. Isso jamais vou esquecer. Eu Legal. faço questão de enaltecer isso. Faz parte da minha história, assim. Tenho essa gratidão por ele. E aí, ele começou a me agradecer, né? E ele falou assim, olha, fazem 30 anos que eu guardo algo comigo e eu não sabia com quem deixar. Ô, louco. E ontem, a partir do filme que você... Ontem, foi naquela semana. Acho que foi no dia seguinte, não lembro se foi no dia seguinte ou 2 dias depois que eu fui na casa dele. Assim, depois do filme que você mostrou pra gente, eu entendi que você é a pessoa certa para ficar com o que eu tenho, porque eu entendi uma coisa, você se preocupa com a história. Olha a responsabilidade. Ele falou assim, só quero que você me prometa que você vai aceitar de bom grado, ele usava esse termo, o que eu tenho para te entregar. Ai, que bonitinho. E ali todo emocionado, eu falei, claro, se eu levantar, eu não sabia o que era. Eu achei que ele ia me dar o primeiro instrumento que ele fez. Sim, a bandura que ele trouxe. A bandura. Aí ele abre uma gavetinha, assim, uma bancadinha dele lá, me tira 2 caderninhos, daqueles escolares pequenininhos, manuscritos em ucranianos, e me entrega os diários da vida dele. Com toda a experiência dele na guerra. Caramba! Aí ele falou assim, olha, eu já devia ter morrido várias vezes na guerra. Escapei das balas, escapei das bombas, mas estou com 86 anos e sei que meu tempo está acabando. Somos humanos e somos finitos, não tenho como fugir dessa realidade. Mas eu não posso morrer sem passar isso adiante, porque as pessoas precisam saber o que foi aquilo. Por favor, fique com isso que você vai saber o que fazer com esses diários. Vai saber deixar para uma universidade, que universidade, ou para um museu, qual museu, alguma biblioteca. Eu só sei que eu não posso morrer com isso nas minhas gavetas, porque eu fiz isso para deixar com alguém. Por favor, leve isso. Caramba. E eu falei assim, então, não, claro, senhor, então eu levo, faço uma fotocópia e trago para o senhor. Ele falou assim, isso eu fiz para deixar para alguém, eu não preciso disso, porque tudo que está aí foi eu que escrevi. Está aqui e está aqui, isso não se esquece. Gente, e em ucraniano, que você sabia ler, você sabia, né, a língua... Cara, né? Eu levei isso para casa, né, e fiquei pensando assim, puxa, o danado me deu uma missão, né. Ele só pediu para ficar com os diários e dando destino para eles. Só que desceu da gaveta dele e foi para mim, isso foi em 2006 que ele me deu os diários. E eu fiquei com aquilo 3 anos nas gavetas da produtora, para lá e para cá, e aí ia traduzindo, de vez em quando ia ali, ia traduzir mais um pouco, e comecei a ter pesadelos depois de um certo tempo com aquilo. Sonhava com as cenas de guerra que ele descreve de forma nua e crua nos diários. Então você já tinha lido, então? Já. Daí eu falei, caramba, o que eu faço com isso? Onde é que eu deixo isso, né? Aí em 2009, eu falei assim, cara, se esse senhor se preocupou em escrever esses diários, que ele não queria que a história morresse com ele, e ele usou esse termo, que as pessoas precisam saber o que foi aquilo, ele confiou a minha pessoa esses diários. Já que eu trabalho com cinema, eu acho que, né? Nada mais justo que eu tente proporcionar que ele próprio conte a história dele pro mundo no filme. Vou fazer um documentário com a história dele. E ele ainda estava vivo quando você gravou? Vivo. Meu Deus. A história é com ele.
90 anos. 91 anos ele tinha quando Nossa. eu filmei, que eu filmei em 2010. E aquela coisa, correndo contra o tempo, né, gente? Porque a idade, né? E aí veio o grande desafio, né? Eu sabia que tinha uma história muito potente nas minhas mãos, tinha os diários dele. Assim como agora a história da Beatriz, que daí eu fiz uma ficção. Situação parecida. Nossa. Eu falei, o grande desafio que a gente tem daí agora, como contar essa história bem, cinematograficamente falando, sobretudo no documentário, que as pessoas em geral acham uma coisa chata. E aí eu fiquei pensando, ali quase um ano, matutando uma estratégia de abordagem que a gente chama. E é porque eu poderia pegar as câmeras, as 2 câmeras na produtora, ir lá na casa dele e botar assim, Ivan, senta aí, me conta aquilo que tá no diário, me conta. Gravado ali, horas e horas e horas e horas e horas e horas dele com entrevistas. Sim, depois chegava na ilha de edição da produtora, documentário dava um recorte, clássico. documentário clássico. Só que isso não teria um apelo. Sim. Não funcionaria cinematograficamente falando. Seria, claro, importante como registro histórico. Que você deve ter feito eu também. Já fiz documentários assim também. Fiz Sim. de uma imigrante japonesa depois que a comunidade japonesa me procurou, de uma senhora que estava com 99 anos e também era refugiada da Segunda Guerra Mundial japonesa, viva aqui em Curitiba. Você gravou em japonês? Dela em japonês 100%. Mas daí assim, com ela sentadinha na Praça do Japão contando a história dela. E é fortíssima a história. Porque não tinha recursos para fazer de outra forma antes que ela falecesse, que já estava com 98 anos, na verdade. Sim. Eu falei 99, mas ela estava ali. E aí, do Ivan, aí eu falei, ok, como transformar isso num filme potente? Aí, com que estratégia de abordagem usar? Aí, eu usei uma arriscada. O que eu fiz? Eu levei ele para a Ucrânia de volta. 68 anos depois, já com 91 anos de idade. É meio Buena Vista Social Club. Meio assim. Então, o mesmo caminho que ele fez na vinda, Ucrânia, Alemanha, Brasil, a gente percorreu com as câmeras ligadas, no sentido inverso. Brasil, Alemanha, Ucrânia, 40 dias na estrada, gravando full time, com 3 câmeras, flerta muito com o reality show. E ele com a saúde dele já de 91 Eu tava super bem, super lúcido, mas era um risco de ele não resistir, não voltar e tal. Mas daí a família topou também, né? Porque era o maior sonho para se ele morrer no processo. Ele descobriu algum parente vivo? Sim. Aí, nesse filme, daí a irmã, ele tinha as 2 irmãs, né? A de 19 anos, que ele foi no lugar, logo que terminou a guerra. Sim. Os caras da KGB foram atrás, estavam atrás dele, inclusive. Ela morreu, eles espancaram ela... Até a morte, assim. Até a morte, na aldeia lá. Porque a gente volta no filme, na aldeia dele, a casa onde ele vivia, tá lá ainda. Tá lá ainda. Nossa. Tá lá ainda, né? Assim, é um reencontro com a casa, é um momento pesadíssimo, fortíssimo. E a irmã, que tinha 12, estava viva ainda, agora com 80 anos, 68 anos depois desse reencontro. Imagina a emoção. E esse filme hoje, ele tá disponível para as pessoas assistirem? Onde que as pessoas encontram o Ivan também? Então, ele chegou nos cinemas em 2015, depois ele foi para algumas TVs e olha a importância dessa cota. Agora, não faz tempo, no período da pandemia, a gente negociou esse filme com o History Channel. Puxa vida. Que é um canal de documentários. Sim. Comprou esse filme, licenciou, né? Um período de 2 anos para cumprir a cota. Sim, que nacional. maravilha. E aí você trocou de carro. Ou seja, a importância da lei. O filme que já estaria engavetado, se não fosse a lei... Ainda estava ali produzindo. Estava ali. E o filme está em várias plataformas de streaming. Ele está na Prime Video da Amazon. Sim. Tá e aí mundo afora. Então na verdade, carro é bom mesmo. A gente licenciou para a Amazon, para Prime Video, tá em 13 países. Tem 13 países. Aí foi por país, por território. Essa lógica que a gente estava falando. Então, aí tem um exemplo do Ivan. Aí tem uma outra plataforma brasileira aqui chamada Look, que é uma brasileira. Sim. L-O-K, aí tá lá, no Look tá o Ivan. Isso. Tá no Look, tá numa plataforma chamada Prime Box Brasil Play. Sim. E tem me procuraram um tempo assim muito interessante, nem sabia que tinha. Existe uma plataforma de streaming hoje no Brasil católica. Nossa. Capaz. E eles falam assim, não, a gente quer esse teu filme, que não é um filme que fala de religião, mas ele era religioso, tal. A igreja está envolvida, né? Lá, quando a gente chegou na aldeia natal, no dia que a gente chegou na aldeia natal dele lá, propositalmente a gente chegou num domingo, no horário da missa, para
entramos na igreja, combinamos com o padre, ele chega lá da igreja cheia para tentar reconectar pessoas e tal, né? Então a gente invade uma missa na aldeia da aldeia. Então tem essas coisas, é um filme muito humano, né? Tem essa camada. E tem essa plataforma de streaming, como é que é o nome dela? Lumini. Caramba! Plataforma católica. Católica. Deve ter, também, tipo, todas as missas do galo, assim. E aí, exatamente. Recortes, assim, e aí tem vários filmes, cara. Daí comecei a ver, por curiosidade, assim, vários filmes com essa mensagem, né? Não religiosa apenas, mas humanista, tal, que os cristãos acreditam e tal. Mas daí com recorte católico, né? Não evangélico. Muito interessante, o filme tá lá. Que interessante. Filme de Natal é o Esqueceram de Mim. Exatamente. Então o filme tá aí, tá disponível, tá... Cara, que papo gostoso. Sabe que eu brinco, né? Muito bom. Mas, assim, o cinema, ele é muito presente na vida de todo mundo. Pelo verdade. menos até a geração que tá aqui ainda né? A gente não sabe como vai ser no futuro, né? E você que passou por inúmeros festivais, né? Que vive do cinema e que provavelmente deve ter acesso também a alguns números a respeito do mercado de cinema. Você tem sentido, assim, que a sala de cinema perde força de alguma forma nos últimos 10 anos? Tem perdido, sobretudo o filme nacional. Porque assim, é que a gente tem que entender, é um problema extenso, né? Se a gente chega ali na década de 70, 60, 70, 80, quase todos os municípios brasileiros tinham uma sala de cinema, era o grande evento. É verdade. Aliás, municípios pequenos tinham. Era o grande evento. Que não era possível ter uma tela daquele tamanho em casa. E é uma outra experiência, né? Não dá nem pra comparar. Mas hoje, com as telas de 60, 70 polegadas que a pessoa pode ter em casa e com aquele sofá confortável, comente abaixo se você é daqueles que prefere assistir um filme no streaming. Então é uma outra experiência, né? Né? Mas então, antigamente a gente tinha um filme, às vezes ficava 2, 3 anos em cartaz, que ele ia, que era película, então as cópias eram limitadas, o número de cópias, que era caro para fazer e tal. Hoje a gente faz uma matriz no DCP, daquela única, se injeta no sistema e vai para E vai, 5 né? mil salas simultâneas. Quer dizer, não precisa nem de mídia física. Não precisa mais. Então a gente tinha isso lá, todo esse município tinha salas de cinema, era um grande evento social, cultural da cidade. Aí em 1950 vem a televisão, começa a televisão no Brasil, que a TV é muito recente do país, Sim. 1950. Só que, claro, ela foi inaugurada em 1950 por Assis Chateaubriand, só que levou quantos anos, décadas, para que ela de fato chegasse em todos os lares brasileiros. Popularizar. Eu acabei de dizer que eu saí da casa dos meus pais aqui em Prudentópolis em 88. Não tinha luz A energia elétrica chegou em 89. Exato. A TV lá deve, acho que 95 chegou a Você TV não na casa do meu assistiu pai. nem Rock Santeiro. Nada. Primeira versão. Então, Noveleiros levou se manifestem. E o cinema continuou. Sim. Só que daí foi se popularizando. Depois vieram as videolocadoras em 80. Ai, maravilha. VHS. 90. O DVD, exatamente. Foi ali no final dos anos 80. Quer dizer, mais uma né? coisa que disputou com a sala de cinema. Isso, daí as pessoas começaram a comprar o videocassete e tal, depois o DVD. Que isso esse mercado, por exemplo, já acabou. Sim. Já acabou. Mas ele foi muito importante para a indústria e tal. E aí as coisas, essas cidades pequenas foram perdendo, as locadoras já não se sustentavam mais também, até as locadoras depois fecharam. Mas primeiro salas de cinema, daí já foram não se sustentando mais, esses espaços foram virando outras coisas, muitos viraram os cinemas de rua, igrejas evangélicas, sobretudo, né? Então, se veja só, hoje, no Brasil, só 8% dos municípios brasileiros têm sala de cinema. Quer dizer, tem que ter só uma população 8%. grande para comportar. Não tinha ideia que tinha diminuído tanto. Só 8%. E estão concentrados nos grandes centros. Então, hoje, o parque exibidor do país são 3.500 salas de cinema apenas. Para um país enorme como o nosso, com 5.500 municípios, vamos colocar em números redondos, você imagina, só 8% desses municípios têm sala de cinema. Então, as pessoas consomem conteúdo hoje muito no celular também, né? E aí, as plataformas de streaming também, de 2011, porque a Netflix chegou em 2011. Então, daí depois, 2015, Globoplay, 2016, Prime Video da Amazon. Foram as primeiras. Aí agora, hoje tem todas, tem né? Um monte, você tem a Disney, não sei o quê. Tem 66 plataformas hoje operando no país. Então, isso naturalmente foi diminuindo também o acesso das salas de cinema. Então,
quais os filmes que hoje abocanham a bilheteria? Os blockbusters. Isso atrai, porque daí os jovens, tal, não sei o quê, que são os grandes consumidores de cinema, já sabem que vai chegar o Homem-Aranha que a gente está falando daqui 5 anos. E lança primeiro na sala de cinema e depois no streaming. Ainda tem Isso. Essa São magia, janelas. né? Existe uma regra. Primeiro sala de cinema, porque se eu pego um filme, se eu libero ele para uma plataforma de streaming ou exibo, que seja regionalmente aqui na TV... Matou a sala de cinema. Já não é. Já não dá É como matar o show ao vivo da banda, talvez, né? É isso. Então, é sala de cinema. Antes era sala de cinema, aí TV paga, certo. Aí vinha o home video, né? Que era o VHS, o DVD, que isso já acabou. Caríssimo. Vinha antes na TV paga do que no VHS. E aí a TV aberta sempre a última janela. Claro. Sim, eu lembro claro. que quando lançavam um filme, demorava uns... Até hoje, né? Demora uns 3, 4 anos pra aparecer na TV aberta, né? O filme. Tem como lançamento. Isso se for de interesse do canal, né? Um blockbuster. E isso também refletiu numa diminuição, talvez, de receita vinda. Não, claro, se tem menos pessoas assistindo, óbvio, tem menos pessoas pagando. Mas eu acredito que talvez por ter menos cinemas exibindo, deve ter dado uma diferença naquilo que se cobra. Porque eu imagino que o dono da obra, ele queira... É a intenção dele que vai para o cinema, claro, né? E a lei da oferta e da procura talvez possa dizer que aumentou o preço. Digo, que diminuiu o preço. Não. Mas eu acho que no final da história... Não. Eu não sei o que isso na prática movimentou. Será que tornou mais caro para o cinema? Até o pipoca, porque às vezes custa mais porque, querendo caro. ou não, aumentou também o número de filmes à disposição da sala de cinema. Então, eu fico imaginando o dono de cinema, ou o cara que capta para trazer. Se isso se refletiu numa majoração dos preços ou diminuiu, será? Na verdade, existe um preço médio de ingresso. A questão é que a gente tem pouco espaço para o cinema brasileiro na grade de programação, porque o cara que é dono da sala de cinema, qual que é o negócio dele? É o que vende mais. O que vende mais. E o que vende mais é o jovem. É o blockbuster. É o blockbuster. Sim, mas diga o jovem, é o cara que quer ver o Homem-Aranha. É isso. Então, para que a gente possa competir com o blockbuster, a gente tem que ter muito dinheiro para o marketing. Certo. E nos financiamentos que a gente tem no Brasil, financia a produção. A distribuição, não. Então, depois você tem que levantar o dinheiro. Ou a distribuidora botar, tipo, 1 milhão, ela tem que recuperar no ingresso, o 1 milhão que ela investiu e ainda ter mais não sei quantos para ter o lucro. Então, virou uma concorrência desleal nesse sentido. Porque o cara que é o dono da sala de cinema, ele tá pouco preocupado se o filme é brasileiro, se é importante, porque fala da ditadura, não. Isso vai vender ingresso? Vai vender bomboniere, pipoca? Exatamente. Então, quanto mais gente estiver lá, ele só quer saber disso. Então, você estreia numa sala. De diversões, se você olha, os filmes brasileiros, muitas vezes estão lá no horário das 14 horas, das 16 horas. Difícil estar no horário nobre à noite e tal, porque os caras colocam o blockbuster, porque vai encher. E tudo bem, se nós fôssemos donos da sala de cinema, também iam pensar com essa lógica, nosso negócio. Percebe? Então, é uma grande dificuldade. Então, a gente precisa ter mais apoio de distribuição nesse sentido, né? Então, a gente tem hoje uma grande dificuldade nesse sentido. E você precisa lançar. E se você não lança aí tem uma lógica de valoração do filme no mercado também. Então, se você participa de festivais importantes, o filme tem valor e você negocia, às vezes, antes de o filme estrear, você já vendeu o filme. Perfeito. Já negocia e tal. Então, para o filme ter um valor de mercado, às vezes é bom, depende disso também. O ingresso custa mais caro? Não é nem em relação ao ingresso. O tipo de contrato que você fecha com a Netflix, certo, ou com a HBO, ou com a Globo, para você vender, às vezes, para a Globo, para exibirem lá e tal. Se o filme circulou em festivais importantes, e depois, se você lança o filme comercialmente nos cinemas, ele tem um valor diferenciado no mercado. Se você produz um filme por melhor qualidade que ele tem e você não consegue colocar ele na sala de cinema, o valor dele de negociação depois cai. E talvez te derrube a possibilidade de ganhar alguns tipos de prêmio. Eu me lembro que houve uma discussão, né, sobre o Netflix ter adquirido cinemas para que os filmes feitos pela Netflix pudessem concorrer aos grandes prêmios, Oscar, né? Principalmente o Oscar, né? Sim. Hoje eles têm essa... essa mesma estratégia, só que diferente. Eles começaram a fazer parcerias com distribuidores mundo afora. E aí eles lançam em algumas salas, em alguns países, antes de ir para o streaming.
Certo. Tem que primeiro estrear no cinema, senão não é elegível ao Oscar. Por exemplo, o filme agora do Walter Salles, Certo. que vai ser o nosso representante pré-indicado ao Oscar brasileiro. Tá. Pré-indicado. Pré-indicado. Aí, porque tá na shortlist agora. Depois vai ter a lista. Pode ficar fora, mas porque, do Brasil foram 12 previamente selecionados, depois foi para a lista de 6 e ficou ele. Agora ele está numa lista, digamos assim, da América Latina toda. Pode ser que não entre ainda. Claro. Mas deve entrar. Mas ele só pode concorrer porque ele foi para os cinemas. Ele vai estrear nos cinemas dia 7. É um pré-requisito. Mas ele já estreou numa única sala, basta estrear numa sala para Pra fazer jus ao... Porque esse filme foi financiado, sabe por quem? Ele não foi feito para cinema. Globoplay. É o primeiro longa-metragem financiado pela Globoplay no Brasil. Daí a própria Globo tem a inteligência de E o soltar primeiro no cinema, Claro. né? Porque força, afinal, né? atrelar a imagem deles, talvez a um ganho de um prêmio como o Oscar, né? Isso. Torna verdade. mais, agrega força à imagem deles. Você Então vê que foi financiado assim. tudo pela Globoplay. Ele foi feito para plataforma. Aham. Só que como é um filme importante e tal, aí claro, daí Inteligência se aproveita estratégia. tudo isso. Se não vai para sala de cinema, não é elegível ao Oscar. Tá, então, assim, talvez eu esteja pirando, mas vamos lá. Seria correto afirmar que uma grande produção nacional é mais fácil exibir na sala de cinema lá fora do que aqui no Brasil, então? Não necessariamente, é muito difícil, né? Mas aí qual que é a estratégia da plataforma de streaming? Vamos pegar o Globoplay. Tá. Tá aí, olha todo... Ó, é a coisa do blockbuster. Todo mundo sabe desse filme. Teve em Veneza, Sim. Festival de Veneza, ganhou o prêmio de roteiro, não sei o quê. Tá pré-indicado ao Oscar, deve concorrer ao Oscar. Vai ser lançado nos cinemas. Vai, isso. todo mundo já sabe que dia 7 de novembro vai fazer milhões de espectadores no Brasil. Porque já todo mundo sabe. Porque Sim. tem um boca a marketing boca, já tem o envolvido. marketing, percebe? É. Sim. Espontâneo do própria coisa que vai gerando. E aí o que isso gera? Depois ele vai pro streaming. Mas isso, a hora que entrar no Globoplay, o cara que não assina o Globoplay vai assinar pra poder ver. Entendi. Sacou? É aí que tá mais assinantes. E o cineasta, vamos dizer assim, o diretor de cinema brasileiro, como ele é visto lá fora? De modo geral, assim, o Brasil é reconhecido de alguma forma por ter bons... Reconhecido, claro. E quais são vários, os maiores exemplos brasileiros, assim, que você... Central do Brasil. Não, de diretor. Você tem o Walter Salles mesmo, né? Fernando Meirelles, o Ali Meirelles, é Muritiba. verdade. O Ali Muritiba, que é um cara daqui. O Ali Muritiba é um cara muito conceituado. Verdade. Os filmes dele circularam nesse Tem o Padilha também. o Padilha também. Por exemplo, o Ali Muritiba dirigiu a Cangaço Novo para Prime Video, que é uma série incrível. Eu acho a Cangaço Novo a melhor série produzida até hoje no país. É Caramba. impressionante a qualidade. E agora está dirigindo a Cidade de Deus, né? A série, a primeira temporada, estão filmando nesse momento a segunda temporada. Aí tem o Bruno ele que tá Costa, na Cidade de que é aqui de Curitiba também, que ele puxou para ser co-diretor com ele. Então o Ali Muritiba é um cara hoje muito respeitado no mercado internacional. É porque é engraçado, né? Às vezes sabe? se conhece a obra, não sei se é só no Brasil, se é no mundo inteiro isso, né? Mas se conhece a obra e às vezes não se conhece os nomes por trás, né? Exato. Vamos dizer, o brasileiro meio que lê pouco crédito, Ana acho. Murlaé, pega uma diretora, né? Ana Murlaé também é Nossa, Ana Murlaé era respeitadíssima. ótima. Né? E Fez sabe Que Horas que- que ela volta, projetou ela. Aham. E sabe que eu já ouvi muito, a Lana obviamente vai dar risada dessa pergunta, porque eu ouvi muito falar já que o Zé do Caixão era um cara que lá fora, de certa forma, tem um reconhecimento, às vezes até mais do que aqui. Tem. É verdade isso? É verdade. Aí, para citar alguns nomes mais importantes aqui, recente, o Carinha Inus, é um cara que é lá do Ceará, ele vive em Berlim, mas é do Ceará, os filmes dele ele faz aqui, é respeitadíssimo no Lá mercado, fora. no mercado internacional, né? O Kleber Mendonça, filho, também, então a gente tem muitos. E ele, o Zé do Caixão, sim, muito respeitado, porque dentro desse gênero do terror, do horror, desse filme, alguns até classificam nessa linha mais trash, do jeito que ele fez, existe um público de nicho fortíssimo no mundo todo. E ele foi cultuado em Nova York, por exemplo. Tinham lojas específicas vendendo. Quando tinha os DVDs, ele vendia Do horrores. Coffin John. Sim, ele tem fãs clubes espalhados pelo mundo. Jorge Furtado também, Jorge né? Furtado. Mas Deixa eu falar, meu tio matou um especificamente... cara. Mas especificamente do Zé do Caixão, o que eu já ouvi falar muito é que
o que ele fazia com o orçamento que ele tinha na mão era impressionante. Né? E o que ele conseguia extrair de atores, às vezes até desconhecidos, né? Sim, porque, sim. Aliás, ele é cultuado. E até me veio uma outra dúvida. Cineasta e diretor são sinônimos? São sinônimos. São todos cineasta e diretor ou todo diretor é cineasta? Um cineasta, um diretor é a mesma... eu uso o termo cineasta para um diretor, né? Porque, na verdade, o termo cineasta deveria ser usado para qualquer pessoa que trabalha com cinema. Entendi. O cara lá é um diretor... Aí tá bem, é diretor de fotografia. Tem o diretor de fotografia, hoje tem muito que chama a cinematografia de, e não direção de fotografia de. Então, a pessoa que trabalha com cinema é um cineasta, que trabalha com cinema. Sim. Envolvido com cinema. Deveria ser isso, mas aí ficou caracterizado por diretor, né? Você comentou de filmes e de séries de ação que você dirigiu, que você participou. Então eu percebo que você tem um gosto pela área, né? Falou também do filme de terror que você... o primeiro teu, né? E eu também gosto muito. E eu sempre tive curiosidade de perguntar para um diretor de cinema. Lá vem. Assim, né? Aquilo que eu julgo ser grandes produções, né? Eu fico perguntando assim, me perguntando, será que um diretor de cinema, alguém que trabalha sério com isso, tem a mesma impressão que eu tenho, por exemplo, do Rambo? Acho um puta filme. Tem gente que dá risada. Que ele ia falar né? do Rambo. Porque o Rambo... Não é filme de terror. O Rambo não é filme de ação. O Rambo é um drama. Pouca gente extrai isso, né? Filme do drama, o drama do cara que foi lá, que voltou pra sociedade, saiu do exército, ele não é se fã encaixa. do Rambo, gente. Cara, eu sou fãzaço do Rambo, do personagem Rambo, né? Você, diretor, julga Rambo um bom filme? Julgo e, sobretudo, a história que tem por trás. Não sei se você sabe a história do Stallone, né? Sim. Que ele é o roteirista. Ele escreveu, e era o sonho dele de fazer o filme, queria atuar, e enquanto ele não conseguiu alguém que produzisse e que aceitasse que ele fosse ator... Ele Rambo, vendeu o cachorro? Mas daí foi no Rock, né? No Rock. Mas o Rambo e o Rock são duas produções, assim, meio que de início de carreira, né? Isso, ele começou com o Rock, foi por aí, dessa coisa dele se impor, não só vendo o roteiro, autoriza a produção, se eu participar, e começou ali com o Rock, a sequência do Rock e do Rambo, que uma coisa levou a outra. E aí, indo agora para um outro lado do mundo, os filmes do Bruce Lee, você acha o quê disso? Porque é um gênero, né? É um gênero. Então, eles funcionam. Sempre quis perguntar de Bruce Lee para um diretor de cinema. Por exemplo, aqui a gente tem um cara aqui no Paraná que é o nosso Rambo, digamos assim, daqui, que é o Talício Cirino, não sei se vocês sabem, que é um cara de Cascavel. Não. E ele tem um personagem chamado Franco, como se fosse o Rambo nosso paranaense. E ele fez os filmes, assim, lá de Cascavel, tipo, ele fez um filme chamado Conexão Brasil, primeiro filme. Explode a Ponte da Amizade. Né? E é louco. Assim, ele é lutador, porque o Talício é lutador de artes marciais e tal. E ele se inspirou no Rambo, assim, é o nosso Rambo paranaense. Procurem isso. Talício Cirino, Conexão Brasil, daí fez depois Conexão Japão. Agora tem o Franco, o personagem chama-se Franco, daí tem uma franquia, o Franco. Cara, então, é o tipo de filme, por exemplo, que eu não dirigiria, por exemplo, não é o filme que eu teria... Não é tua praia, né, Guto? Não é minha praia, né? Cara, mas é um estilo, por exemplo, aí se a gente pega o Van Damme, os filmes do Van Damme, cara, cadê o Van Damme? Não fez mais nada. Cara, esse cara continua filmando. Só que ele tá filmando pra Ásia, fazendo telefilmes, lá pra sabe... Entendi. E lá o mercado asiático continua consumindo bombando. Um monte. Né? Que vai. Steven Seagal. Sim, nossa, Steven Seagal. Então, isso tá é um vivo nicho, ainda. Tá? E é um nicho, percebe? É um nicho e tem muita gente que adora esses filmes e vai funcionar. Não, veja, assim, filmes assim de extremo bom gosto, como Massacre da Serra Elétrica. Né? Eu sou fascinado por esses filmes, cara. Isso é um nicho incrível. Mas eu acho que a gente tem que valorizar os pequenos produtores de filmes, inclusive aqueles bem pequenininhos, que agora tem no YouTube uma oportunidade de mostrar a sua arte. Eu me lembro há uns... não vou entregar a idade, mas uns 25 anos atrás, talvez. Na época que tinha o Mirk ainda. Sim. A gente tinha um grupo no Mirk. Você teve Mirk, você quer? Não, né? Não. Tá, enfim. Eram chats de bate-papo bem antes do Messenger. E aí tínhamos um grupo de amigos e tinha um cara no grupo que era de Chapecó
que esse cara fazia filmes. Só que ele fazia e gravava em umas mídias. VHS, Eu não vou lembrar se era VHS na época, ou já era um CD, DVD, possivelmente. Mas era bem rústico. E eu nunca mais tive notícias dele. Então, se por acaso alguém conhecer e tiver aí o contato, diga para ele escrever pra gente, que eu tenho curiosidade de saber que fim levou Boni o Coveiro. Boni o Coveiro, olha. Esse sim era um clássico do oeste que nome, rapaz. catarinense. Boni o Coveiro, né? Ele tava no grupo e fazia uns filmes bem legais. E é engraçado porque tem muito filme que é meio natural do ser humano, talvez, rir daquilo que não é o gosto dele, né? Vamos dizer, de alguma forma, ou achar exagerado, né? Mas existem gêneros que vieram de alguns... começaram, por exemplo, lá, A Noite dos Mortos-Vivos. Pô, introduziu um tipo de filme que movimenta 1 zilhão de dólares anualmente, né? Séries e tudo mais, né? No Brasil, esses filmes têm bilheterias, assim, enormes. Sempre. E o que seria o estilo brasileiro de filmes? Dá para dizer, assim, quando você vê um tipo de filme e fala, tá, isso aqui é brasileiro? Porque, por exemplo, eu vejo que a câmera, o estilo de câmera do Cidade de Deus, se não me engano, virou, né? Aquela coisa em primeira pessoa, meio estressada, correndo, virou. Certa vez eu ouvi dizer que é meio que um Brazilian, um modo brasileiro de filmar, né? Mas existe uma identidade, assim, um estilo visual, alguma coisa que dá para dizer, isso aqui é brasileiro? Teve o movimento do cinema novo, intitulado, então isso é reconhecido mundialmente como um selo brasileiro daquele período, e a pornô chanchada. É mesmo? Então, porra, e quem fazia filme nessa época, né? Porque o áudio era gravado meio depois, separado. né? Separado. Existia uma dublagem. Cara, imagina que dificuldade que era fazer isso, principalmente numa época chanchada dessa. foi um movimento incrível, verdade. Né? Nossa senhora, não lembrava décadas, disso. tal, né? E é isso aí, gente. Um papo muito bom de cinema que a gente teve aqui. E agora eu quero finalizar essa entrevista pedindo, então, pro Guto contar para vocês aí onde a galera encontra ele hoje em dia, quais são os canais que a galera pode assistir teu trabalho, onde é que você tá online aí pra turma? Pode seguir as redes sociais da GP7 Cinema, o Instagram, acho que é hoje em dia um meio mais fácil de conectar, @GP7, o número 7, numeral, GP7.cinema, e o meu é guto, @guto.pasco. Legal. Guto.pasco, tem um ponto nos YouTube dois. também? No YouTube também, no site gp7cinema.com. As produções estão lá. Estão lá. Todas as redes sociais a gente tem. As produções em geral não vão estar no YouTube. Tem lá um canal, tal, tem muita coisa que está lá. Claro. Vai ter lá bastidores, make-off, porque trailer. Se eu coloco lá o Ivan, eu não comercializo. Claro. Mas a galera pode ver um trailer ou saber mais, uma entrevista. Alguma coisa de bastidor. Tá lá, né? Aí tem algumas obras assim mais antigas, às vezes a gente disponibiliza depois de certo tempo lá na íntegra e tal. Legal. A gente já produziu 64 obras, então tem bastante coisa que tem. Né? Tem muita coisa que tá lá. Guto, muito obrigada pela tua Eu que agradeço. visita aqui no nosso estúdio. Queria te agradecer muito, porque faz tempo que eu queria sentar, bater esse papo contigo. E que bom que coincidiu com esse filme novo saindo agora, Entre Linhas, né? E depois, onde que a galera vai poder assistir? Porque agora vem aí nessa apresentação da reitoria e depois vai estar... E depois ele vai para a TV paga. Vai para a TV paga. Já está, a vantagem, a importância de ter uma regulação à lei. Exato. Já está negociado com a AMC americana. Vai para a TV Olha. paga no canal AMC americano. Muito Por bom. quê? Vai para cumprir a cota também. Mas vai Então daí lá, a né? próxima janela vai ser a TV paga na AMC, no canal AMC ou AMC, né? Quem tem Sim. tá lá esse Que canal. era do Walking Dead. Que Walking Dead. Exatamente. Então vai passar, tá lá o Entre Linhas, Que legal. TV paga, e aí depois vai pro streaming também, TV aberta. E Então, tá aberta a negociações aí para outras grandes exibidoras, né? Obrigada, Guto. imagina, eu Muito agradeço. E sucesso. quem quiser ver em Curitiba, uma oportunidade única, então. Segunda-feira, hein? Segunda-feira, 28 às 19 horas, no Teatro da Reitoria, com debate Perfeito. posterior. Legal, eu também quero agradecer a tua presença aqui, porque como eu te disse, sempre quis falar com alguém sobre cinema aqui. É muito legal poder... E perguntar de Bruce Lee. Poder validar que o Rambo é um grande filme, tá? Os Rambos, né? Os Rambos, como assim, né? Eu mesmo tenho a faca do 2 e do 3. Olha aí, preciso aumentar a minha coleção. Gente, se você que ficou aqui até agora,
conseguiu ficar preso aqui nessa conversa até agora, é porque você gostou. Se você gostou, porra, dê o like. Se você gostou muito, se inscreva no canal, porque é muito importante para gerar um engajamento aqui no YouTube, tá? E não deixa também de coloca ali no comentário qual o filme que você mais gosta, porque é legal saber que você também é fã de Rambo. Um forte abraço para todos vocês e até semana que vem. Tchau!